O outro não, né? E aí, Rafa, vamos começar? Muito bem, estamos aqui reunidos hoje com muito orgulho, né, com a mesa aqui com 3 personalidades muito importantes, tendo visto o momento que nós estamos vivendo aqui na Perícia Criminal Gaúcha, onde nós temos um edital publicado, onde eu tenho certeza que tu está interessado nesse assunto aqui por conta disso, ou talvez seja porque há muito tempo tu já acompanha esse tipo de assunto, tem interesse em saber mais, e eu estou hoje aqui com uma perita criminal, uma médica legista e uma técnica em perícias. Então olha só, eu acho que isso nunca aconteceu. Não vi em nenhum outro lugar, nenhum outro canal no Brasil reunindo os 3 cargos assim. Então, acho que vocês têm que prestar atenção nessa live. Vou começar te pedindo, então, para te deixar um like aqui embaixo, fazer inscrição no canal para poder fazer comentários, deixar nos comentários as tuas dúvidas, até para que nós possamos, quem sabe, convidá-las para umas novas lives, novos encontros e ficar com a gente. Nós vamos ter um assunto muito amplo aqui, muito interessante. A propósito, querendo saber mais sobre o concurso ou sobre o curso preparatório, aqui embaixo tem os links dos grupos, tem o link também no nosso comercial, onde vocês podem entrar em contato conosco e saber mais detalhes. Vou começar com as apresentações aqui com as meninas para conhecê-las melhor, né? Então, vou começar aqui com a nossa perita, Mariana, é isso? Mariana, te apresenta para o nosso povo aí, por favor. E aí, tudo bem, pessoal? Meu nome é Mariana Schunemann, eu sou perita criminal do órgão GP desde 2022 e antes disso eu era técnica em perícias desde 2018, então tive a experiência de passar pelos 2 cargos aí. Fantástico. Minha formação é em biomedicina e, a princípio, estou no GP tô no órgão desde 2018 como servidora pública. Entrou como técnica e passou para técnica. E para deixar claro que eu sei que a pergunta vai vir. Foi feito concurso público para os 2, individualmente, sim. Né? Não que o pessoal... Na verdade, foi no mesmo dia. Fiz 2 provas no mesmo dia. Exatamente como está sendo possível agora, né? Inclusive, exato. Tu pode escrever para os 2 cargos. Olha só que interessante. Ela entrou, foi chamada primeiro como técnica e na sequência como perita. Isso. Muito legal. Inclusive, o nosso professor aqui do curso, um dos professores, o Anderson Morales, teve uma experiência semelhante. Não igual, porque foi diferente lá no tempo dele, mas ele foi técnico e hoje é perito. Inclusive, ele cita que é fundamental, né, essa vivência como técnico por parte do perito. Até estava conversando nos bastidores aqui sobre essa questão, né, de quanto é bom ter passado, né, ter visto na prática né, tudo que faz o técnico, até para entender, né, os outros cargos, os colegas, enfim. Médica legista Débora, inclusive já foi palestrante no nosso evento, né, esteve conosco. Temos 2 palestrantes aqui, inclusive. Por favor, te apresenta, Débora. Meu nome é Débora. Eu sou médica patologista, me formei em 2013, terminei a faculdade, terminei a graduação, logo depois fiz residência em patologia, né? Então, claro, quando eu fui fazer o concurso até existia o cargo como médico patologista, né? Mas eu acabei fazendo o concurso em 2017 como cargo geral, né? Como médica legista. Isso depois a gente pode explorar um pouquinho, porque agora tem a parte, né? Na verdade, quando eu fiz o concurso eu tinha de patologista, psiquiatra e médico legista geral. Sim. Agora não tem mais o de patologista, né? Mas continua tendo de médico psiquiatra, né? Então, acabei fazendo, né, para o geral, mas teve essa possibilidade de eu fazer como médica patologista, né? Então, eu entrei no concurso fiz o concurso de 2017 e desde 2018, então, eu atuo como médica legista aqui em Porto Alegre. Então, só para resumir, né, claro que nós vamos entrar mais a fundo nos detalhes. Para ingressar hoje como médico legista, eu preciso ser graduado em medicina. E tem que ter uma especialização ou já a própria faculdade já me dá essa habilitação? A própria faculdade, ele não exige nenhum cargo nenhuma experiência ou com a medicina legal, propriamente dita, ou com alguma residência médica. Basta tu ter graduação. Graduação. Até na época do meu curso de formação, isso é também importante, assim, falar, porque na época do meu curso de formação, tinha um colega que ele não tinha terminado a faculdade. Porque ele só exige no momento que tu é nomeado. Na posse? Né? Isso, na posse, sim, né? Então, ele ainda era estudante de medicina. Então, isso é legal de falar para as pessoas que estão prestes a se formar também, sim, né? Sim. Porque o concurso tem validade de 2 anos, mais 2 anos, né? Então, assim, é importante de falar isso. Então, tu não precisa ter nenhuma residência médica, exceto para os casos de médico patologista, né? Quando tu entra como médico patologista ou como médico psiquiatra, né? Que daí tu precisa ter
a residência médica. Né? Residência é uma espécie de especialização, uma pós-graduação. Isso, é como se fosse uma pós, assim, para te exercer dentro da tua especialidade, né? Perfeito. Então, como médico psiquiatra, sim, né? Agora, nesse concurso que foi contemplado, a psiquiatria, tu tem que ter residência, né? Tem que ter residência. Tem que ter o RQE, né? Que é a especialização. Muito bom. Já voltamos em ti, né? Depois das apresentações. Agora vamos para a Michele, né? Michele, que também foi professora no pré-edital, na parte de radiologia. É radiologista, né? Tecnóloga em radiologia médica. Tecnóloga em radiologia. Olha só que legal a graduação dela. Foi professora também, foi palestrante no nosso evento. Né? Então, te apresenta mais aí, por favor. Eu me chamo Michele, eu trabalho no IGP como técnica em perícias desde 2017. A minha formação é tecnologia em radiologia médica e esse é um curso que eu escolhi porque eu pensava na questão de concurso e também na docência. Então, eu sempre tive esse viés de dar aula, ter mais contato com pessoas e foi a minha escolha. Inclusive, foi uma briga entre aspas, né? Porque a Michele é perfeccionista nas suas aulas. Sim. Então, nós tínhamos... Não foi um conflito, a palavra não seria essa, mas ela queria perfeição na gravação. Diz a Michele, seja natural, seja você. E ela ficava ali, demorava um pouco para entregar as aulas, porque queria muito perfeitinha a aula. Disse, olha, Michele, enquanto não abrir mão, né, da imperfeição, vai continuar demorando. Então, e deu tudo certo, graças a Deus, mas infelizmente agora no pós-edital, né, não veio ali a disciplina de radiologia, né? Até tem uma matéria que é de radioatividade, então eu vou rever o material ali, ver em qual ponto que eu toquei nesse assunto para o pessoal dar uma estudada. Show de bola, e vamos tocar aula então, né? Vamos conversar mais sobre isso depois. Bom, então agora eu vou continuar aqui circulando na mesa, já que estamos na Michele, eu queria começar agora, eu vou inverter a ordem das perguntas, né? Como é que foi a tua preparação para o concurso público? Então, é de 2017 o concurso, é isso? Isso. Conta para nós então como é que foi, assim, até a gente estava falando aqui que não tinha cursos preparatórios antes, para técnico já tinha, né? Para técnico já tinha. Só que na época, decorrência da minha situação financeira, enfim, eu não tinha tempo e eu não tinha, porque na época não se falava muito a questão de cursos online. Sim. Era mais presencial. E isso também tem um custo geralmente maior quando se é presencial do que online. Com certeza. Então eu tinha a questão de uma rotina de trabalho, eu trabalhava no período da tarde até 7 horas da noite e eu tinha manhã livre na época, porque trabalhei um tempo como autônoma, enfim, eu já era formada desde 2013, mas a vida tomou outros rumos para mim, fui trabalhar com vendas de cosméticos até, o que foi extremamente importante para desenvolver a questão de fala, oratória e timidez. Eu era muito envergonhada, mesmo. Eu fugia de trabalho, apresentações de trabalho na escola, na faculdade não dava pra fugir, né? Agora quer ser professora. Algo aconteceu, né? É aquela coisa, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu posso sofrer um pouquinho no início, mas eu vou até o fim. Eu sou bem determinada, então já era um sonho que eu tinha, a questão da docência, porque eu sou filha de professora, o meu irmão também é professor, e assim foi vindo, né, pelo sangue, como eu digo. Então, eu tinha já mudado a questão dos meus planos em relação a vendas, já era algo que não fazia mais sentido para mim, e eu optei por ter um trabalho fixo, com horário fixo, tudo, para que eu pudesse me dedicar aos estudos para concursos. Então, eu comecei ali em metade de 2016 a estudar para concurso, fiz concursos bem focados para a área da saúde e surgiu, então, o edital em 2017 para o técnico em perícias. Baixei minha cabeça e fui atrás. Eu li o edital. E a primeira descrição do cargo, depilar cadáveres. Pois bem... Será? Será? Mas eu venho de uma família muito trabalhadora que eu nunca vi reclamar por trabalho. De ter que trabalhar, nunca. Então eu pensei, bom, alguém faz esse trabalho, Só que realmente eu acho que é um trabalho, assim, bem sensível, Exatamente. Né? Então... Eu sabia que eu ia ter que trabalhar várias questões psicológicas também, porque nada na vida prepara a gente para o que a gente vê lá. Sim, eu vou fazer uma pergunta aqui. As perguntas parecem idiotas para mim, mas vamos tentar. Depilar cadáveres não tem sentido estético, é no caso para chegar em algum ponto. Exatamente. Principalmente ver lesões, é o que a gente precisa. Então, por exemplo, foi um homicídio por projetil de arma de fogo. Né? A gente precisa ver a região. Se é na região da cabeça, tem cabelo. E a gente precisa
retirar para conseguir enxergar aquela lesão. Sim, perfeito. Interessante. Inclusive, hoje tu é tecnóloga em radiologia médica, é isso? Isso. Então, hoje, no curso aberto, tá? Só para complementar, as formações aceitas são a técnica em química, biotecnologia, eletrônica, redes de computadores ou desenvolvimento de sistemas, mecânica, enfermagem, segurança do trabalho, contabilidade, veterinária, administração, radiologia e laboratório, além de informática, tá? Mas que, pelo que entendi, tu tem algo a mais, é superior ao técnico, é isso? Isso, ele é a graduação, é nível superior, o que me permite fazer especialização, mestrado, doutorado, e eu fiz essa escolha justamente desse curso para que eu pudesse seguir na docência depois, porque eu sabia que eu ia precisar continuar me especializando. E é importante informar que o tecnólogo, ele é uma profissão que não é regulamentada ainda. O técnico, sim, já há muitos anos. E o tecnólogo, ele é aceito no nosso órgão. E isso é muito importante, porque tem alguns locais que não aceitam. Então, mesmo que a pessoa tenha o tecnólogo, se ela não tiver o técnico previamente, ela não vai poder se candidatar, mesmo recorrendo depois judicialmente. Interessante. É uma pergunta que eu iria fazer futuramente, mas foi muito bom tu esclarecer. Bom, então já sabemos que é cargo de nível médio, mas exige o técnico, inclusive alguns deles ali especificam no edital, que é o registro, né, no conselho. Exatamente. Né? Então, o Mas registro... anteriormente, no outro concurso, não exigia, eu não né? posso mais ser técnica. Isso. Eu não tenho mais técnico, eu não tenho nenhum curso técnico, eu não posso mais ser técnico. Antigamente, porque eu me lembro que entrava, era nível médio, né? Nível médio, e daí eu podia ser... Pode ser, assim, um grande problema para quem estava se preparando, mas eu quero deixar claro, assim, antes de tu sair do vídeo, tá? Não é que nós queiramos tapar o sol com a peneira, enfim, é realmente uma dificuldade, vai ter que fazer um técnico. Mas será que vale a pena eu fazer um técnico? Gente, nós investigamos. Tem técnicos reconhecidos pelo SISTEC, tá? Que é o sistema do MEC, que reconhece os cursos técnicos, que a partir de 4 meses... mas não pode. Pode, sabe por quê? Se tu tiver, por exemplo, se a Michelle fosse fazer hoje um técnico, se fosse o caso, fosse fazer o concurso, ela usaria toda a grade de graduação dela para abater disciplinas. Isso nós vimos com escolas reconhecidas, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Então entra em contato, tá? A gente até considerou ver alguma escola técnica, mas a gente não encontrou aqui em Porto Alegre. Parece que tem uma faculdade que está oferecendo, tá? Flexível. Então, assim, por exemplo, técnico em administração, que é um cargo que tem bastante vaga aqui no concurso, em 6 meses tu já tem aí o diploma. Pensem comigo, o concurso vai acontecer dia 14 de dezembro, até homologar junho, julho de 2026. Eu tava pensando, tem tempo hábil. Poxa, né? tem tempo hábil. Todas as etapas, avaliação psicológica, títulos. Isso, e valores. Olha, eu vi a partir de 700, 600 reais, parcelável no boleto. Será que não vale a pena fazer o técnico? E outra questão, se eu não passar no concurso, gente, existe uma coisa chamada currículo. Vai pro currículo, depois tu vai utilizar em outra coisa, não importa. Eu acho que conhecimento nunca é, se pôr fora. Então já volto em ti, Michelle, a gente já continua. Vamos pipocando pra gente fazer mais dinâmica aqui a nossa conversa. Vou falar um pouquinho com a Débora agora. E como é que foi a tua preparação? Assim, como é que tu estava até perguntando, mas existe curso preparatório para isso? Quer dizer, tu não usou curso preparatório para... Na verdade, sim. Porque, claro, a gente tem que pensar que quando a gente fez o concurso foi pré-pandemia, né? Então, essa questão que a Michelle tinha falado do curso online, eu tinha um pouco de preconceito e, assim, tudo pra mim foi... Eu ia lá no lugar, era presencial, sim, então eu tinha... Só que o que aconteceu comigo? O concurso, acho que o edital saiu em abril de 2017, tá? E o que aconteceu? Meu filho tinha menos de 30 dias. Então, assim, eu tava, assim, recém-parida dele, né? Então, assim, eu pensei, meu Deus, como é que agora eu vou começar a estudar? Tu não tinha finalizado a graduação? Já tinha, porque foi 2017, eu terminei a graduação em 2013, eu já tinha terminado até a residência. Ótimo. Né? Tava no finalzinho ali da residência médica de patologia. Pensei, meu Deus, agora como é que eu vou parar e estudar? Então, como ele era muito neném, eu sempre tive, assim, sempre fui curiosa nessa parte da medicina legal. Então, eu já sabia que ia acontecer o concurso, né? Que nem agora, assim, tá na iminência de sair o concurso, tá? Então, assim, a parte da medicina legal em si, eu já li, eu já tinha livro, eu já lia. Era da tua área. Estudava, sim, tá? E já estava fazendo residência, tudo em patologia. Já fazia necrópsia,
né? Não sei se pode falar essa Pode. autópsia, já fazia autópsia na residência, mas claro, na residência médica de patologia a gente faz as necrópsias clínicas, né? Então já tinha me dado uma certa, eu acho que eu acharia legal fazer isso, né? Fazer descobrir o que a pessoa morreu, enfim. Então eu tava ali, já tinha estudado um pouco da parte de medicina legal, então, meu Deus, 30 dias, meu filho nenê, eu falei, o que eu vou fazer agora? Entrei na internet, vi que realmente existe, eu fiz curso preparatório, tentei achar no meus vídeos, não me lembro o nome do curso preparatório que eu fiz, vocês não existiam ainda, né, pra perito, então tudo bem, não era concorrência. Não. Sim, aí fui olhar, meu Deus, não é presencial, mas tinha modalidade online. Sim. Então, assim, a parte realmente, assim, eu agora conversando contigo ali, eu vi que o diferencial que tem as partes específicas, quando eu fiz o curso, a parte da medicina legal era muito fraca, né? Porque não era muito explorado, não tinha aulas, assim, super detalhadas. Então, realmente, assim, essa parte eu já vi, eu vou ter que... Vai ser pelo meu conhecimento mesmo. Mas aí eu comprei o curso online, fiquei, meu Deus, mas eu queria ir presencialmente, mas eu não conseguia, né? Por questões logísticas. E eu acabei fazendo o curso online, então, assim, português, legislação, para mim, foi algo que, imagina, né? A medicina legal, ela é uma união, né, do direito com a medicina, então, obviamente, a gente precisa saber questões de leis, né, questões legais. Então, aprendi bastante Código de Processo Penal, isso tudo pelas aulas online. O que mais? Foi legislação, português... tinha raciocínio lógico. Era um pouco diferente o edital. Tinha inglês, informática. Então, assim, essas coisas, assim... Mas o que foi de grande valia, assim, eu acho que foi a parte da legislação, assim, que pra gente que não tem muito contato, né? Sim. Então, eu literalmente, aí, como eu já estudava, né? Então, essa parte, assim, eu não saí do zero, digamos assim, quando lançou o edital, mas saí do zero nas outras partes, né? De Sim. legislação, por exemplo. Então, eu basicamente ficava com meus fones de ouvido, ouvindo... a madrugada inteira, enquanto meu filho não dormia. Olha que maravilha. É um exemplo prático de estudo passivo que dá certo, né? O que é o estudo passivo? Eu não tô ali numa sala de aula escrevendo, mas tô com um fonezinho de ouvido, algo bem moderno, adaptado à realidade de uma mãe, né? Que, por exemplo, que tá ali com a criança. Eu achei interessante isso. É realmente assim, eu consegui utilizar, claro que muitas vezes estava muito cansada, mas ficava pensando, o edital foi lançado, daqui a 2-3 meses também, acho que foi assim, né? Foi em junho, julho, me lembro que foi no meio do ano. Vamos, né? Fiz um intensivão, assim, que realmente acho que deu certo. Tanto que tá aí hoje. Passei em 8ª, eu acho. A gente... 8ª? Meu Deus, coisa boa, hein? E a médica, uma dúvida, a gente vai voltar depois a falar mais sobre isso, claro, mas o médico, ele... Na prática, ele bota a mão na massa, vamos falar assim, não falar outra coisa, ele mexe no cadáver ou não. É tudo demandado, o técnico que faz isso na prática, o técnico já sabe o que faz, né? Então... eu tenho um pouco, assim, talvez de viés, assim, porque eu, como médica patologista, eu fazia necrópsia. Sim. Mas, assim, eu nunca fiz uma necrópsia de adulto, tá? Coisas sim. que a Michelle faz, por exemplo, Sim. né? Eu acho que a questão física mesmo, né? Braçal da coisa, assim, acho que a teoria eu sei, mas eu fiz muita necrópsia de bebê na residência. Sim. Criança. Que tem técnicos que não fazem hoje, né? Conversando com alguns colegas. Uma certa dificuldade, assim, mas bebezinho, né? Então, eu já fiz necrópsia no IGP. Me lembro que tinha uma técnica em perícias que agora ela acabou indo para outro lugar agora, trabalhar em outro departamento. E ela tinha essa dificuldade de fazer necrópsia em bebê, porque a gente recebe bebê. Sim. E eu me lembro que eu fiz... Quando é fetinho muito pequeno, assim, abortamento, né, muito pequenininho, eu até faço, né? Mas assim... No geral, quem coloca a mão na massa é o técnico em perícias, tá? Eventualmente, assim, quando surge alguma... Às vezes a gente quer tocar, né? Eu sou patologista, então eu tô muito acostumada a receber peça cirúrgica. Eu recebo peças, né, de órgãos ou de partes que vêm de cirurgias, né? Então a gente muitas vezes tem que orientar, então eu tenho que tocar, né?
Então, eventualmente, sim, eu peço até essa semana, né? Eu sei que o pessoal gosta, né? Às vezes contar casos assim de... Interessante. Essa semana eu tive uma necrópsia, segunda-feira agora, de plantão, de uma criança de 7 anos. E aí, claro, chega a questão, não sabe se é morte clínica, o que... O hospital acabou mandando. Eu acho que criança, assim, a gente tem um... Criança e bebê, né? Então tem algumas questões legais, assim, imagina, né? Que não é natural uma criança de 7 anos morrer, né? Ideal que não aconteça. Então, eventualmente vem, né? Mas esse caso era uma morte clínica, tá? Mas, claro, o médico lá do hospital ficou, e eu acho que ok, né? Não sabe, e essa criança, ela tinha sinal de asfixia mesmo, mas existe asfixia clínica, né? A pessoa pode se asfixiar por uma doença, né? Não necessariamente alguém, né? Exato, uma asma. E aí me chamou muita atenção que essa criança, ela tinha muitas alterações no pulmão, né? Então, o que justifica a asfixia, né? Mas assim, eu fiquei muito intrigada, até acabei mandando material para fazer análise anatomopatológica. Mas eu pedi pro técnico Wagner, tira o pulmão que eu quero ver, né? Então eu tirei, ele tirou e eu fiquei olhando, né? Analisando ele, cortando. Então tu pode colocar a mão, sim, né? Sim. Não tem nenhum... Mas eu me refiro mais assim, talvez alguém que tenha algum tipo de receio. Claro que não é o ideal que tenha, mas... Não dá pra ter até receio. porque, né? Graduou na medicina para ter receio disso não dá certo. Mas, enfim, pode acontecer de não precisar. Mas eu acho que, assim, pode ser graduado em medicina, mas tem médico que não quer. E eu acho que não é só a questão do ver sangue, entendeu? Tá de frente com coisas... Sim. Uma realidade muito dura. Exato. Então, o jeito que isso bate na cabeça, eu acho que a gente tem que fazer essa análise, né? Será que eu sirvo para o... E é verdade, que nem a Michelle falou, ela olhou o edital e falou, a gente tem que, né? Tem coisas talvez que eu não fosse fazer, né? Não nesse... Outras, sei lá, outra profissão, por não... Ou não ter perfil, ou não tolerar. Então, realmente, assim, eu acho que para esse cargo, assim, eu acho... que tem que ter um pouco mais de... Tem que ter esse feeling, assim, né? E não, é bem perfil mesmo, né? Porque eu lembro das minhas experiências. Eu frequento, eventualmente, ali, né? A parte do IML, né, por conta da minha profissão. E aí, aconteceu várias vezes de eu chegar... Uma vez em específico, eu cheguei, tinha, de fato, um bebê, né? Uma criança. E aí, eu me lembro que eu fui com um colega muito mais jovem, né, em tese, olhando assim, inexperiente, pouco vivido. Eu com quase 40 anos chego lá e a gente olhou aquele saquinho ali, ele tava dentro de um saquinho assim, né, e a gente perguntou pra técnica, o que é isso aí? Ela é um bebê. Quando ela falou, eu senti imediatamente a minha perna direita indo, né, afundando no chão, como se eu senti uma tendência pra desmaiar. Eu falei, que isso, né, não posso, tô aqui, tenho que me segurar, né, e o outro rapaz tava comigo firme, né, ainda olhou, perguntou, mas o que aconteceu e tal, e eu já querendo saltar fora dali, quer dizer, para mim, aquilo não servia, eu não tenho, né? E eu tenho que ser franco, talvez não pudesse ser nem técnico, nem médico. Então, cada um tem que saber, né? Medir. Mas eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Cada pessoa sabe, né? Eu não sei, assim, o que acontece exatamente comigo, assim, no sentido que eu não... Claro, a gente tá de frente de coisas bem... pesadas. Bem pesadas, né? Não sei, assim, de fato, o que me... Eu não tenho essa reação, por exemplo, que tu tem. Sim. Apesar de, claro, que eu fico, né, reflexiva, né? Querendo ou não, tipo, tanto a Michelle, tu e eu somos da área de saúde, Isso. né? Então, assim, na graduação, eu vi cadáveres na aula de anatomia. Fora num contexto, né, de velório e coisa, a gente já viu já viu lesões e fraturas e coisas, tipo assim, essa parte, assim, bruta, né? Mas não o cadáver em si, o fato da sua morte, isso eu vejo com frequência lá, inclusive, mas era um bebê, criança, aí pá, e eu inclusive, desculpa, pode falar. Eu acho que a gente vai muito da vivência pessoal. Eu, por exemplo, o meu pai é idoso, então pra mim é muito sofrido ver um idoso que foi agredido. A questão de criança. Hoje eu tenho sobrinhos. Na época eu já tinha, mas não tinha tantos. Então também criança é algo que é mais sensível pra mim. Sim. E tudo vai muito da vivência de cada um. A experiência eu acho que essa questão da gente ser da área da saúde nos dá uma certa... Meu Deus. Não, tudo bem. Fica tranquilo. Bom, vamos continuar enquanto ela... Eu fico mais no sentido, assim, pensando, um técnico em contabilidade, um técnico em informática, tipo, essas pessoas provavelmente nunca viram, assim, né? Uma coisa...
Então, elas vão ter que saber o que E uma nesse questão sentido, importante, né? já vou passar para ti, mas, Michele, esses técnicos todos aqui, as pessoas estão... mas eu não quero fazer técnica de administração porque eu não quero ficar no administrativo. Não tem muito esse negócio lá, não, né? Eles estão pedindo por uma questão técnica de divisão interna, provável necessidade, mas, no fim, a atividade fim todos vão executar, tô certo? Exatamente. A gente todos vão aprender exatamente a mesma coisa no curso de formação. Sim. Vão passar pelo setor de remoção fúnebre, pelo setor de clínica, necrópsia, laboratório, todos vão aprender tudo, porque o cargo ele é para técnico em perícias. Sim. Tanto é que se olhar o edital, o material, os assuntos que são cobrados ali, eles são correlatos ao cargo, eles não são específicos para cada área. Sim. Então eu acredito que seja mais uma questão de necessidade para direcionar essas pessoas para os cargos, os setores que estão precisando, mas depois é possível ter uma rotatividade. Sim. Eu, por exemplo, já estou no 4º setor. Existe dentro, assim, um remanejamento, né, de Exato. perfil, existe É que nós não isso. temos técnico administrativo, né? Tem só técnico em perícia. E poderia ter acaba um faltando gente nessa... A gente tem pessoas cedidas de outros órgãos Isso. também trabalhando, né, Sim. no órgão, porque falta esses cargos É verdade. administrativos. Né? Então, só para lembrá-los, né? A Débora ela é médica legista, né, e hoje temos aqui cargo de... todos são peritos, né? Perito médico legista, perito criminal ou perito, enfim, dependendo da área. E hoje o cargo que nós temos aqui aberto é médico legista geral, ou seja, né, graduação, desde que tenha graduação em medicina, e a especialidade em psiquiatria, que é que exige a residência, certo? É isso? Isso até é uma questão interessante de falar, que até veio... Eu dei aula no curso de formação da polícia há uns anos atrás, e até um policial veio falar comigo que a esposa dele queria fazer o concurso e ela é psiquiatra. Como é que funciona isso, né? Na prática, assim, quando eu fui me inscrever para o concurso, eu já era médica patologista, então eu poderia ter feito concurso para perito médico legista patologista, tá? Eu acabei, por questões, assim, pessoais também, acabei fazendo o geral, porque eu pensei, tem mais vaga, né? Foi uma estratégia. Foi uma estratégia. Não sei quantas vagas agora tem para psiquiatra, né? Foi uma estratégia que eu usei. Mas, assim, na prática, tá? É importante para quem vai... Claro, vai fazer para perito, médico legista, ser médico. Na prática, quem é psiquiatra e pensa, não, vou fazer o concurso para psiquiatria, quero, né? Quero trabalhar diretamente com a parte de psiquiatria. É muito importante falar que no momento, quando a gente entra, tá? Todas as pessoas que, tanto para psiquiatra quanto para patologista no meu concurso, foram pro geral, para médico legista. Então, assim, na época, eu acho que tinham 3 pessoas que tinham passado para psiquiatra, e depois do curso de formação, só uma foi para a parte de perícia psíquica. Então, assim, provavelmente, se tu fizer o concurso para perito médico legista psiquiatra, tu vai trabalhar no geral. Agora, uma questão que me surgiu é tanto o cargo de perito nas áreas das 17 áreas aceitas, né? Quanto de perito médico, o salário inicial é o mesmo, a carreira é a mesma, tô certo? A mesma. É a mesma, a parte inicial em torno de 17 mil reais, o topo de carreira eu não me lembro agora quanto é que está. 23 mil agora. 23? Tem um aumento de 4%, né, previsto, depois mais E um com aumento de 4%. é uma grande tendência de valorização futura, porque as outras polícias científicas, né, estão acrescentando bastante valor, né? Isso é algo bem importante de mencionar. Eu acredito que a gente também venha se tornar a polícia científica. Isso. E com isso vai ter um aumento de salário para todos os cargos. Sim, uma valorização maior, uma visibilidade maior para o órgão. Se sente indiretamente assim, uma preparação da instituição para essa transformação no momento em que se concede porte a todos os cargos. Vocês não concordam comigo? Vocês todas estão com um porte de armas, Não. né? Não? O porte do técnico em perícias, ele foi dado por uma lei estadual, em 2007. E quem regulamenta o porte de arma é o STF. Então, atualmente, somente os peritos têm porte de arma no órgão. Sim. Bom, enfim, agora dando continuidade aqui, vamos passar, eu já volto em ti, e daí vamos falar com a perita aqui, a Mariana. Conta um pouquinho, então, como é que foi a tua preparação, depois eu vou falar um pouquinho as áreas aqui que estão admitidas, a tua, né, qual que é a tua graduação, enfim. Eu sou formada em biomedicina e, assim, minha preparação em 2017, antes mesmo do concurso de sair o edital, eu já estava já estava estudando para outros concursos, então essa parte assim, português, raciocínio lógico, eu já estava
sabendo, assim, bastante, fazendo muitas questões de concurso e tal. Eu fiz os concursos para a FEPS, acho que depois foi extinta aquela, né, Fundação de Saúde. E eu fiz, na época, eu fazia online até. Tu te formou em que ano em biomedicina? Foi também no mesmo ano que tu, só que depois eu fiz mestrado, tá. enfim, tá. Daí eu tinha outras. Daí depois disso que fui, depois de terminar essas partes de pós-graduação, que daí eu fui estudar, tirei um tempo para estudar e fiquei estudando para concursos, e daí saiu o concurso do GP, daí eu foquei mais em um curso online, agora também não me lembro exatamente qual, de uma parte mais específica, né, da que a minha área é biomedicina, biologia e farmácia. Né? Exato, área 11, então, né? Então, são essas 3 graduações ali, né? Então, ver o que seria, o que eu teria que estudar para... E tu chegou a atuar como biomédica? Não cheguei assim, só fiz o mestrado mesmo, não cheguei... eu só comecei a pagar o conselho quando eu passei para perito. Só para ingressar. Olha, eu acho que é uma... Para pensar, assim, no pessoal, eu trabalho com bastante gente, assim, da biomedicina, né? Eu até estava conversando com uma amiga minha ontem. Vale muito a pena, né? Algumas coisas, assim, a área estética vale a pena. Não digo vale muito a pena, vale muito a pena, sim, a gente se debruçar e sim, estudar. Para o concurso de perito. Dedicar tempo para estudar, para conseguir passar. Claro, né, tinha uns eu também, foi em abril, né, que eu acho que saiu o edital aquela vez, e a prova foi em julho ali, tinha uns 2 meses e meio ali para estudar, para focar mesmo, que daí eu peguei e foquei nessa parte mais específica, sempre fazendo também questões também do básico, né, da parte e aí li as legislações, cara, li tudo que era das legislações. Eu estudei só por apostila. Eu estudei só para apostila. Eu estudava de manhã, em torno de 1h30, estudava antes de ir para o trabalho. Chegava do trabalho, ia para academia, descansava. Quando saiu o edital, fim de semana, aí eu passava o fim de semana inteirinho. Sábado, domingo, a base de energético, dentro do meu quarto, só estudando por apostila. Sim, eu tinha uma apostila, eu me lembro que eu comprei alguns cursos online também para... Eu não cheguei a fazer curso online. Isso é uma coisa que eu falo. A gente tem que adaptar na nossa realidade. E o importante é estudar, da forma que der. É que eu me lembro que medicina legal, criminalística, eu não tinha, assim, noção nenhuma, praticamente. Eu gostava, também, assim, da área, assim, sempre gostei dessas partes CSI, assim, tudo, achava legal, mas eu não tinha esse estudo, assim, né? E como é que tu conseguiu fazer as 2 provas no mesmo dia? Eu não sei se esse ano vai ser também. Manhã e tarde. Manhã e tarde, porque eu me lembro que quando eu fiz... foi na PUC, e aí de manhã eram os cargos de perito criminal e médico legista, né? E à tarde, então, era o de técnico em perícias, né? Eu me lembro que eu saí da prova assim, ó. Sim. Meu Deus, mentira, ainda tem outra prova de tarde pra fazer. Eu estudei pra prova de perito, mas eu acabei passando pra prova de técnico. Tu passou em primeiro? Foi tu que passou em primeiro? Não, passei em segundo. Imagina a primeira. Técnico, eu passei em segundo. Que isso? Primeiro eu? Não, só que... E pra perito criminal, tu passou em que... 15º. 15º, aí demorou uns... Demorou, a pandemia ajudou, assim, de ter postergado, né, prorrogado ali. Foi um ano adicional, além do previsto, foi né? 2 mais 1? Foi no 3º ano que tu foi chamada, Foi em 2022 que eu fui chamada. Então foi... A gente foi chamada em maio de 2018, e daí depois... Imagina. Depois já era estável no cargo de técnica, daí foi chamada para... O que é bom, né? O que é bom, porque se desse qualquer problema, entre aspas, ali, poderia voltar. Pode voltar, pro cargo. Não que vá acontecer, né? Mas, enfim, não, agora já tá publicada a estabilidade. Já essa minha estabilidade agora com o perito. Até ele tá prêmio. Uma pergunta que me surgiu aqui. Hoje, considerando a questão salarial, a tua função atual, tu prefere a de técnico ou o que tu diz sobre isso? É muito diferente, porque como técnica eu trabalhava no necrotério. Sim. Então eu abria cadáveres, né, que tiveram uma morte, né, violenta. Criança é a parte que mais me deixava, né, também. E assim, e também falar com os familiares, liberar o corpo desses familiares, mostrar a cara das pessoas para essas pessoas que estão ali sofrendo, era o técnico. Então, assim, é uma parte bem impactante. Agora, eu tô
como perita criminal, eu tô na parte de seção de perícias ambientais. Então eu vou... É bem diferente, assim, porque não é uma coisa assim, a gente vai lidar com mais com leve, morte. É bem né? mais... eu lido com desmatamento, poluição, Sim. sabe? Esses crimes, né? Sim. Alguma coisa de maus tratos, animais, assim, que é um pouco mais... Inclusive, nós temos o nosso professor Anderson Morales, que ele é perito criminal na área local de crime, Sim, né? daí... Que vai ao local. Então, existem as várias funções dentro do Instituto, né? Que daí tu pode fazer. Mas, assim, só complementando, né? Então, vocês viram, elas falaram sobre essa questão do período ali que teve prorrogação. Como eu já disse no início, primeiro, a homologação no concurso é a partir do momento que começa a contar o prazo de 2 anos. Essa homologação, ano que vem. Depois tem 2 anos e aí pode prorrogar por mais 2. Na verdade, somar todo o tempo dá quase 5. Né? Isso quando não acontece alguma coisa como houve ali, né, na pandemia. E as áreas aceitas hoje para perito, são 17, tá? Contabilidade e economia na área 1, área 2, computação forense, área 4, não sei o que aconteceu que suprimiram a 3 aqui, engenharia civil, depois a área 7, mecânica, engenharia elétrica, química, engenharia química, aí a tua área 11, biomedicina, farmácia, biologia, área 12, medicina veterinária, 13, odontologia, fonoaudiologia, depois geologia e psicologia. Então são essas graduações aqui, né, que são... eu não tenho, assim, saber exatamente para onde vai todo esse pessoal, mas acredito que a fonoaudiologia vá para parte de imagens em áudio, né? Isso. Imagem. A medicina veterinária provavelmente na parte do ambiental de maus tratos, um pouco. Os peritos criminais, Geologia eles também, já são provavelmente. mais direcionados, né? Já é bem mais direcionado do que dentro As da áreas DML. Tipo, quando eu entrei para perito, não tinha opção, tu pode ir para local, não, posso ir para laboratório, eu posso ir para ambiental. Então, daí tinha essas duas opções. Tinha a opção de... Não, o local não tinha. Não, local não tinha nem só para quem vai para o interior. Quem vai para o interior, daí Sim. tu vai fazer de tudo Eu um pouco, acho que é importante, assim, falar que tanto no cargo de... Todos os cargos, na verdade, técnico, legista e perito criminal, sim, a gente pode ir para a área geral em todos eles. Mas também a gente... o órgão, ele nos utiliza da forma... Da melhor forma, claro. Exato. Fez um curso de formação e Isso. especificamente para isso. Então, acho que sim, é real. A pessoa é colocada de preferência. Claro, o órgão, ele vai... Dar o melhor uso. Isso. Né? Agora, uma questão importante. O técnico vai para o local, porque até trabalha na remoção, né? O perito também tem o perito que vai ao local, mas o médico não vai, não sai do entre aspas, laboratório. Não, enfim, nunca. Vai trabalhar só na área interna do instituto. É Isso. interessante. Ou quando tem perícia externa, de algum caso muito específico, em aeroporto, alguma coisa assim, né? A Mas gente bem... tem a possibilidade, na verdade existe sim o exame de perícia de lesão corporal externo, né? Que a gente tem que ir até o local, o hospital onde o perito tá. E casos, assim, mais urgente, digamos assim, que a gente tem que ir, que às vezes a Michelle vai lá nos bater na porta, nos chamar, que é o caso que a gente tem que fazer embriaguez, né, toxicológico, embriaguez no local, às vezes a pessoa tá no hospital, né, e a gente tem que ir até lá, e violência sexual também. Né? Então, às vezes, já aconteceu várias vezes a pessoa tá lá internada, já tive criança também, estava internada no hospital, e aí o que tu precisa? O perito precisa fazer a coleta das provas. Então, a gente vai até onde o periciado está. É uma exceção, assim, mas também existe, né? Mas local de crime a gente não vai. Mas, claro, né? Muito importante, eu, quando fico na dúvida, eu quero fazer algum esclarecimento, eu falo com o perito criminal que foi ao local, e também um laudo de local muitas vezes está disponível, então a gente consegue olhar as fotos para tirar alguma dúvida, né? Então não é uma coisa dissociada, né? A gente tem que geralmente unir as... E o contrário também acontece, muitas vezes o Morales foi até o DML para tirar alguma dúvida em relação a alguma perícia que a gente estava fazendo, que ele fez o local. Já foi, exato. Sim. Mas isso vai do perito, né? Vai muito do perito. Interessante. Eu vou continuar aqui, depois a gente volta contigo. Eu acho que no curso de formação, como perito, não cheguei a ir no DML. Claro, como eu já tinha trabalhado no DML, não fazia questão. Tá, já conhecia, mas eu acho isso uma parte, assim... Eu não sei se seria teve legal, mesmo, assim. né? Porque eu me lembro que como médica legista, a gente foi no DC. A gente passou alguns dias lá para conhecer onde é que era a parte do armamento, de tudo ali, perícia de informática. Claro, era o outro, né? Era o provisório. Tu foi também?
Acho que sim. A gente chegou um dia, assim, uma manhã, que A assim, parte de conheceu ali engenharia, não era no prédio ali, Sim. novo ali, O né? Crebec não existia ainda. Não. Ele tava em construção, né? não Tava em existia. construção, mas Depois vocês me contam o que Era que tem nas dentro daquele missões. prédio lá, que eu sou muito curioso. Ela Ela conta. não, tá muito bonito assim o prédio. Muito Não, porque é um mistério. Eu fui lá para pegar o Oscar, né? Também papiloscopista, é professor no curso. Ele deixou um livro para que eu pegasse algumas partes ali para referência das aulas. E aí deixou na guarita. Nossa, foi tão difícil mesmo, tendo o credencial, né? Sendo servidor público, muito difícil, é bastante restrito o acesso lá. Mas é por isso que me gera Para bastante pedir um curiosidade. iFood é muito difícil. Mais difícil ainda. lá no DML é bem tranquilo. Não, lá no DML é muito tranquilo mesmo. A É gente bem chega, tranquilo ali, ó. Só se bota pra entrega no necrotério ali. Todo mundo fica com medo de chegar ali. Não, pois é, lá todo mundo tem medo e pode, né? Tanto que como... O cheiro já barra lá. Exato. né? Ah, isso é uma questão É que as curiosa. pessoas elas têm... Quando eu falo, não, eu às vezes faço plantão à noite, né? Tem que dormir lá. Meu Deus do céu, as pessoas ficam... Já vi o espírito. Meu Deus, tu dorme... Sim, a gente dorme basicamente em cima do necrotério, né? Sim, É? sim, E as pessoas ficam com medo? sim. Eu noto assim, eu já fiz algumas filmagens, alguns comerciais pro curso ali na frente. E aí toda vez o meu câmera fica assim, olhando aquela janela aberta, assim, pensando que vai saltar alguém. Mas pra mim o mais curioso não é, claro, é exato, quem conhece o Palácio da Polícia sabe ali, a primeira é um pouquinho alta a janela, né? Então tu não consegue... Não enxerga lá. É. Mas pra mim o mais curioso é o quê? Não sei se precisa botar isso, mas o mais curioso é que tem uma barraquinha de comida, né? Aí na frente o pessoal come. A gente precisa comer. Come. Não tem, é uma barraquinha de, sei lá, tem enroladinho de salsicha. Mas uma curiosidade. quente. Uma curiosidade, Eu tá? achei muito curioso isso. Num sábado, Frente. Eu acho ótimo. eu estive lá num sábado durante a enchente. Durante a enchente tinha... Olha, eu acho que eu contei, não. Alguém me disse, tinha 42 no corredor ali, sabe? Em corredor, quando fica lotado, você sabe como é que é, né? Sim. Fica o Lzinho, toda aquela que a gente entra e depois até o fim, até lá no final. E lá no final tinha um técnico comendo, assim. Eu olhei aquilo e, cara, e não tava bom o odor do O ambiente. cheiro é algo que a gente acaba acostumando. Acostuma, né? Tem que acostumar. A gente tem o alojamento separado, né? Tem a cozinha também. Sim. Só que a gente precisa comer e a gente sente muita fome por causa do esforço que se faz lá. Sim. Então, eu sou uma que se eu tenho um tempinho, eu tento tirar um cochilinho pra recuperar a energia ou eu tô comendo alguma coisa. Sim. Alguém me perguntou, tá, mas aí tu sai de manhã, tu faz as necrófilas, aí tu almoça? Gente, você... Sim. Claro que eu almoço. O que eu vou fazer? 24 horas. Inclusive, eu tô ali pedindo meu iFood enquanto... Eu me lembro que primeiro eu fazia um enxaguante bucal, assim, pra tirar aquele cheiro, assim, ranço. E daí eu comia alguma coisa. Depois eu passei assim, não, tá, tô com muita fome, não tem tempo, vamos lá. É, mais ou menos assim. Mas absolutamente nada, nada te prepara ou nunca vai passar essa questão do cheiro. Sim. Entendeu? Sempre Tem aquele impacto inicial que daí tá... Sim. Até porque tem o popular podrão, né? Que é o chamado, Não, que é assim, aquele ó, que vai vir em isso, estado... assim, ó, nunca na tua vida tu vai te acostumar, nem tu... Realmente, né? Que nem tu falou, tu botava o enxaguante depois, né? Depois, de fazer. Quando tu faz um podrão, bom, né? Quando eu faço, a gente tem aquele Tyvek, que é tipo o Zé Gotinha, né? Fica todo branco, né? Claro, bota. Geralmente eu vou comendo mais ou menos as mesmas Sim. roupas, porque, A pior roupa que a né? gente tem é a do Porque o trabalho. cheiro. E aí é incrível. Tu coloca o Tyvek, às vezes eu boto. Aí a gente que é mulher, questão do cabelo, às vezes eu boto 2 toucas. Juro. Eu tenho que chegar em casa. A roupa é tipo. Às vezes eu lavo mais de uma vez. Sim. A roupa. E o cabelo é tipo. Eu não sei. Tem que lavar muito. Eu lavo, sim, porque até sair o cheiro. Então, realmente Sim. é uma coisa que tu nunca vai se acostumar e que não sai. Parece que não sai. No outro dia de manhã, mesmo tomando banho, às vezes, não sei, né? Fica, né? Fica. Mais uma curiosidade também. Outra vez eu estive lá e aí eu, no corredor, assim, eu tava caminhando, assim, e dei um passo para trás e esbarrei no Osmar, que é nosso professor de química e técnico de perícias lá. O Osmar tava lavado. Eu não sei o que ele fez, mas ele tava lavado de sangue, assim, não sei o que aconteceu. Não sei se foi acidente ou se é normal dele no trabalho. Aí, eu olhei para ele, eu vi que eu me sujei, né? E aí comprei, Osmar, tudo bem, tá? Saí, quando eu entrei dentro da viatura e fechei as portas, nossa, o meu colega me onde é que tu tava? Tava um cheiro. E aí eu também não aguentei, tive que abrir o carro, enfim. É que nem quando a gente sobe, né? Faz necrófise, aí sobe lá pra sala dos médicos, aí te olham assim, tá fedendo, né? Um negócio assim, não Vai tem. tomar banho.
Mas enfim, pessoal, eu sinto assim, eu não sei como que vocês se sentem, né? Mas eu cada vez conheço mais de vocês, assim, né? Enfim, no nosso evento, conheci vários. Agora, hoje, tô conhecendo mais a Mariana, a Débora um pouco melhor. Eu sinto uma vibe boa, positiva. Eu sinto que vocês vocês procuram viver positivamente, mesmo diante de um cenário caótico, né? Que é muitas vezes ali de morte, de tragédia, enfim, né? E eu tô observando os perfis, eu acompanho vários no Instagram, também vejo que fazem muita atividade física, são pessoas bem saudáveis, assim. Não sei o que vocês acham sobre isso. É necessário, é importante ter essa sair do trabalho e fica lá. O que tu acha, Michelle? Assim? É fundamental. Uma coisa que eu me programei, logo que eu fiz o concurso, eu já sabia. Eu não quero perder a minha sensibilidade. Eu tinha medo de criar uma casca. Porque algumas pessoas com mais tempo lá dentro acabam realmente criando uma casca excessiva, digamos assim. E eu sou uma pessoa mais sensível, eu gosto desse meu lado e eu nunca quis perder esse lado. Então eu já me preparei para começar a fazer terapia. Desde que eu tô no órgão, eu faço terapia para cuidar da minha saúde mental. O fato de a gente trabalhar em regime de plantão, ficar algum tempo sem frequentar o local, ajuda muito também. Esse espaço, né? Esse espaço de tempo, ele é necessário para que a gente consiga esquecer as coisas que a gente vê lá. É absolutamente impossível todo dia. Se todo dia a gente tivesse... Não tem como. Não tem como, porque tem dias que eu chego em casa, tô mais sensível, vi uma situação, eu só quero deitar em posição fetal e esperar passar aquela sensação ruim. Então, a gente realmente precisa cuidar da nossa saúde. E isso vai muito da questão física, a questão emocional. E na segurança pública tem um índice muito grande de etilismo, de vícios. Sim, sim. E isso tem que cuidar, porque é um ambiente que já é difícil de lidar. Então, entre colegas, a gente tenta também trazer mais leveza para o trabalho. Porque senão não tem como lidar com aquilo. Com aquilo tudo, né? E eu vejo, sim, é um bom humor, é um clima bom. Sim. Muitos são amigos fora também, né? Tem amizades de vida, né? De carreira ali. Eu acho interessante. Bom, antes de qualquer coisa, né? A gente está no meio da live. Vocês até aqui já tomaram a decisão sobre fazer o concurso? A Michelle falou sobre usar só material escrito. Nosso curso tem material PDF também, não precisa assistir as videoaulas, apesar de que eu tenho certeza que se tu botar as aulas do Morales lá em Criminalística e Medicina Legal, tu vai querer fazer que nem série de Netflix, né? Ficar lá maratonando. Então tem material PDF, tem videoaula, tem também, nós fazemos simulados, fazemos aulas ao vivo, encontro. Hoje à noite nós temos aula de matemática e português ao vivo, com professores especializados na área. Inclusive uma aula de matemática hoje, com um perito criminal lá de São Paulo. Não precisava, mas a gente preferiu, assim, vamos trazer um cara da área e ainda que, né, saiba a disciplina. Então, vocês clicam no link aqui embaixo, conversa com a equipe ali que o curso está à disposição, tá? É muito acessível o curso, tá? Muito barato. A gente fez de propósito porque a ideia é popularizar, como é que eu posso dizer? Desburocratizar, primeiramente, né? E também dar acesso ao povo. Acho que tornar acessível, né? Concurso público não foi feito, eu não sei como é que é a condição de cada um aqui, mas eu acho que foi feito para qualquer um, quem quer, né? Não precisa ser para elite, não precisa ser, acho que o pobre também tem direito a tentar um cargo, tentar uma vaga. Se tu consegue acessar a universidade pública, tu também tem que ter direito a acesso ao concurso acho público. Que é empenho, né? Dedicação, qualquer um que não se existe, empenha... Não existe classe social para isso, né? Então o curso está aqui e a gente flexibiliza, ajuda, eventualmente alguém chega assim, tô com dificuldade, aqui, ali, a gente dá um jeito para tu te tornar aluno, tá? Então pode conversar com a gente ali. Continuando a Michelle aqui, hoje me conta um pouquinho mais sobre as tuas atividades envolvidas, assim, escala de trabalho, o que tu tá fazendo, tu já passou, e onde que tu já passou também, né? Conta um pouquinho. Sim, eu iniciei ali em 2018 no CRAI, que é o Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil, dentro do Presidente Vargas. Então, é um setor específico para a violência sexual de crianças e adolescentes. É um setor que eu me apaixonei quando eu fiz o curso de formação, eu não imaginei ir para essa área, porque na minha cabeça, como eu sou da área da radiologia, eu iria ficar no necrotério. Mas essa questão de cuidado com crianças me chamou muito a atenção. E lá era regime de expediente, então fiquei até ali, parte da pandemia, eu fiquei nesse setor. Até que eu pedi para ir para plantão, porque eu queria me dedicar a outras atividades. Tinha a intenção da docência, iniciar já, colocar em prática essa questão da docência. Então, surgiu a oportunidade para que eu fosse para o necrotério, onde eu fiquei em torno de 3 anos, se eu não me engano. E lá, regime de plantão. Então, desde então, acho que desde 2022 que eu entrei lá, não me recordo ao certo, eu trabalho em regime de plantão. A gente faz plantão de 24 horas. É bem cansativo, mas ao mesmo tempo, como são outras pessoas junto, a gente consegue ter um período de descanso para fazer alguma refeição,
Claro, quando tá muito movimentado, Somos tudo atrasa. colegas. Atualmente somos colegas. Tem equipes, né? É isso? Exatamente. Não é A, B, C, uma coisa assim. De AE. AE, Cada show. dia da semana somos da equipe A de segunda-feira. Isso, e antigamente eu estava na equipe B e trabalhei um ano contigo, né? A Mari era da Isso. equipe B também. A gente trabalhou um ano juntos. Então, depois eu passei para digitação, solicitei para sair do setor, enfim, queria descansar um pouco a minha cabeça. Isso é muito bom. Dependendo da situação, como a gente está no momento, enfim, N fatores, a gente consegue ser realocado. Pode demorar um pouco mais do que a gente quer, mas todos conseguem. Vai conseguir. Até muitos entram e, ai, meu Deus, eu não consegui ficar em Porto Alegre. Não tem problema, vai para o interior. Vai ser uma mudança de vida? Vai. Mas muitos conseguiram voltar. Foram para o interior, inicialmente ficaram alguns anos e depois foram para o setor que De queriam. uma forma geral, o pessoal que vai pro interior, assim, ter um pouquinho de paciência, que quer vir para Vai Porto vir. Alegre, vai, vem. Até né? porque concursos, se foi a primeira turma, daí nas próximas vai ter Vai, mais gente é. a ser chamada. Abre remoção, pode dar provavelmente. várias Exatamente, remoção, sempre dependendo, tem. né? Agora a gente já tá esperando. Quando entrar o pessoal Mexe novo, todo vai ter também troca de cadeiras, como a gente disse. Sim. Trabalhei um bom período na digitação e agora trabalho já, vai fazer em janeiro, eu acho, um ano que eu tô na clínica, com a perícia em vivos, onde eu trabalho com a Débora. Olha o motivo da redação, né? Digitação de laudo, é isso? Isso. Imagina o técnico que não sabe escrever, né? Exatamente. A questão do português, ela é essencial. Sim, imagina. E hoje, então, tá na parte de perícia de não vivos, é isso? Perícia de vivos. De vivos? De vivos. Como é que é isso? Lesão corporal, então a gente atende muitos custodiados da polícia. Sim. Antes de dar a entrada no sistema prisional, Sim. eles passam por ali para ver se não sofreram algum tipo de agressão, enfim. Atendemos acidente de trânsito, a pessoa sofre algum tipo de acidente de trânsito e ela faz a perícia para ver se não ficou com alguma sequela, porque muitas vezes é possível solicitar uma DPVAT, enfim, outros tipos de benefício em decorrência daquilo. Atendemos muita violência doméstica, tem bastante, é uma realidade que a gente muitas vezes não tem acesso em relação à proporção das coisas. Violência sexual em adulto também, fora do horário do CRAI tem perícia para crianças, a gente vê também isso ali. Então é muito lesão corporal. Embriaguez, às 3 horas da manhã, que é o horário. 3 horas da manhã. É o horário padrão. Padrão de lei. Bastante. É quando o álcool chega no... A Michelle, ela é importante falar assim, ela tá ali na parte da clínica, né? Então ela é a pessoa que recebe o ofício da polícia, né, da autoridade policial ou da pessoa que vai levando com a solicitação, né, de exame de lesão corporal, violência sexual, enfim. Então, Sim. ela que vai protocolar essa solicitação e aí sim passa pra gente para fazer o atendimento, né? Muitas vezes a gente faz o exame, por exemplo, de violência sexual, a Michelle tá junto, né, comigo quando a gente vai examinar o periciado. E as pessoas também não têm muita noção, né? O que a gente atende muita gente. Porque é 24 horas, Sim. entendeu? Não fecha. Em alguns outros lugares, em algum interior, tem horários reduzidos, menos horários. Ali. Porto Alegre não. Porto Alegre não, é 24 horas. Então as pessoas não têm... A gente, essa segunda, a Michelle falou, já comi em quatro Tentativas. Porque não para, as pessoas não têm... não, mas de vez em quando... Aquilo é sempre muita gente. Muita demanda. Sim. E é sempre o mesmo assunto, isso deve dar Sim. algo sempre pesado, né? Algumas coisas a gente até acaba normalizando um pouco. Questão de tráfico, eu sempre falo, a pessoa que tá nessa vida do tráfico, a gente sabe que ela vai ser presa ou vai parar no necrotério. Então, são coisas que a gente... é o curso... Sim, natural. Da coisa. Claro que no necrotério a gente tem a questão de que a gente está entregando aquele falecido para um familiar. Independente do que causou o óbito dele, a gente precisa ter essa sensibilidade de que todos foram cuidados por alguém, a maioria, né? Pai, mãe, enfim, tio, alguém que cuidou, que vai sentir falta, independente de ter sido um criminoso ou não. Essa sensibilidade eu acho que é algo que não cabe a nós julgar neste momento da perda de alguém. Sim, exatamente. Eu acho assim, falando assim também da Michelle, eu acho que ela realmente, ela acolhe, assim, ela é muito empática nessa questão, porque a gente, pra mim, por exemplo, estava perguntando a questão, como é que consegue, né, questão de saúde mental, eu acho realmente muito, a gente tem que falar sobre isso, e pra mim, assim,
eu acho muito mais difícil a questão das perícias em vivo, né? Que nem a Michelle falou, eu trabalhava no CRAI, ela via criança vítima de violência. Pra mim, me toca muito diferente, assim, quando eu vejo uma pessoa na minha frente sofrer e ter consequências daquilo, pra mim é muito mais difícil fazer isso que ela faz do que eu estar no necrotério, entendeu? Sim. Claro, eu vou me excluir da parte, porque, por exemplo, a Mariana às vezes entregava o corpo. Eu acho isso muito difícil, entendeu? Pra mim, eu consigo ter talvez esse distanciamento porque eu tô ali, eu não sei o resto. Não sei quem é a mãe, quem é o pai, eu não sei, entendeu? Mas essa parte de tu tá ali, de tu receber a pessoa, né? Bom, a gente fez uma violência sexual essa semana que a pessoa não era menor, né? Mas era uma deficiente que tava grávida. Então, assim, como é que isso, né? Pra mim é muito difícil. Sim. Então, eu prefiro, eu tento manter esse distanciamento no necrotério, eu acho que é um pouco mais fácil. É mais tranquilo. Sabe? Pra quem tá fazendo mais a parte da necrópsia em si. Sim. Isso. Porque ali o Parte técnico... técnica. Tipo, analiso ali. Sim. Entendeu? O técnico, ele faz de tudo. Ele faz tanto o atendimento pra família, Isso. funerária, quanto a necrópsia. E quando as pessoas me perguntam, como é que é trabalhar no necrotério? Fazer a necrópsia é a parte mais tranquila. Mais fácil. Mais fácil. Fisicamente é mais... Sim. Muito mais esforço. Claro. Mas psicologicamente é mais... Imagina, tu tem que tranquilo, chamar o familiar. Tu pega os dados iniciais. E claro, é óbvio, não tem como. A pessoa tá ali naquele momento, né? E depois tu precisa entregar aquele corpo. Eu não ia conseguir. É uma sensação que eu tenho, assim, né? Quando eu passo lá e tem gente esperando, a sensação que dá é que aquela pessoa, por mais que seja surreal, ela tem uma expectativa, alguma esperança, sei lá. Sempre tem esperança de que não é a pessoa que tá ali. Ou que não é a pessoa, ou que houve algum engano, ou que vai vir uma notícia positiva, olha, a gente errou, não era ele, sabe? E aí não é, né? E no fim, geralmente é a pessoa, enfim, né? É bem pesado isso. Esse contato direto, né, que tu tem, assim, eu acho muito difícil mesmo. Interessante. Bom, então escala plantão hoje. Plantão, né? E foi uma das coisas que me fez valorizar ainda mais a minha atuação. Eu poder ter tempo para fazer coisas que eu gosto, me dedicar a outras atividades. Sim. Então, algumas pessoas têm dúvida, mas vocês trabalham 40 horas semanais. Essas horas, elas podem ser em regime de expediente ou elas podem ser em regime de plantão. E tendo plantão, nossa, eu brinco que eu vou pra academia em horário de herdeira. Sim. Então, hoje eu sei que eu planejo a minha vida em função disso. Eu tenho meu pai, meus sogros são idosos também. Eu sei que quando eles precisarem de mais atenção, eu vou poder estar presente com eles. Além de eu poder dedicar o meu tempo fora do órgão em outras atividades que eu gosto também. Muitos de vocês, né, professores, palestrantes, escritores, ou seja, né, pode fazer outras coisas. Agora, Débora, me diz um pouco sobre as tuas atividades envolvidas atualmente, né, como é que é a tua escala de trabalho como médico. Os médicos todos têm a mesma escala? Conta um pouco para nós. Eu posso te dizer como é em relação ao aqui em Porto Alegre, porque eu sei assim, por exemplo, o médico vai fazer no interior, são escalas diferentes, tá? Posso te falar como é que a gente faz aqui em Porto Alegre. Nós somos 5 equipes, tá? De A a E, né? Então a gente trabalha 24 horas, né? No nosso caso, a gente é da mesma equipe na segunda-feira. Aí pensa, 24 horas, mas não dá 40. Claro, a gente tem os finais de semana que a gente complementa, alterna. Sábado ou domingo, é isso? Sábado ou domingo, mas como a gente faz plantão segunda, a gente nunca faz plantão domingo. Porque não dá pra fazer 48, né? Então sempre cai no sábado, né? Então a gente também tem as horas complementares ali, que é da confecção do laudo e tal. Então, pra fechar os 40 horas. Desculpa te interromper. Tecnicamente, tu vai trabalhar no sábado durante o dia e mais as 24 da segunda? Não, segunda-feira 24. É que o sábado dá uns 2 sábados por mês. Tem 24 também. Então, teoricamente 24, mas vai extrapolar as 40 horas. Só que aí no outro final de semana tu não reduz aquela carga. Tá. Então é pra fechar, né, ali as cargas horárias. Mas assim, em outros lugares eu sei que não é assim, né? Existe médico, por exemplo, médico psiquiatra, que também trabalha com escala mais linear, digamos assim. A patologista que está lá, que atualmente atua lá no IGP, ela trabalha como expediente, né? Então, não é todo mundo que trabalha em escala de plantão, assim como eu também acho que os peritos criminais também tem alguns que não atuam só como escala de plantão, é escala linear, né? Sim. Então, eu acho que tudo não dá, às vezes, claro, é perfil também, né? Cada um vai se adaptar melhor, que nem tu falou, né? Quando trabalhava no CRAI, era todo dia, né? Então,
vai variar, né? Interessante. E, bom, além disso, hoje, então, tuas atividades são na área de laboratório, é isso? Isso. Tem outras divisões para o médico? Como é que funciona essa questão? Assim, pode... Uma outra questão também importante sobre a dedicação exclusiva. É necessário? Não pode... tem mais DE, né? Caiu a dedicação exclusiva. Poderia trabalhar num hospital? Sim, como eu trabalho. Trabalho no hospital. Eu sou médica patologista, então eu trabalho no hospital. Basicamente, as pessoas ficam, às vezes, tem gente que não sabe muito bem, né, o que faz um médico patologista. Eu ia perguntar. Isso, médico patologista é quando tu faz alguma biópsia ou algum procedimento cirúrgico, eventualmente tu tem que tirar um pedacinho para mandar para análise, né? Então é o médico patologista que vai te dar um diagnóstico. Não existe diagnóstico de câncer sem o médico patologista dizer que é câncer, né? 100% dos diagnósticos de câncer tem que ter um laudo anátomo-patológico dizendo. Então, basicamente, é isso que eu faço. Eu fico analisando pedaços de pessoas o dia inteiro, todo dia. Quando tu era criança, tu imaginava isso? Super. Já desde sempre? Não, desde sempre. Eu me lembro... Eu dizia que queria ser médica desde pequenininha, que loucura, né? E eu até estava contando isso para uma amiga minha essa semana. Sério, é uma coisa muito doida, né? Porque eu era, sei lá, eu me lembro disso. Minha mãe não tinha, assim, uma rotina de ir pro hospital. A gente ia pro hospital raramente, ou para alguma clínica, tirar sangue, sei lá. E eu me lembro disso. Eu entrava no hospital, eu entrava numa clínica, eu falava, ai, que cheirinho bom de hospital. Que loucura. E eu sempre fui longe. Eu sempre fui muito curiosa. Então, essa coisa de ser patologista, eu trabalho no microscópio o dia inteiro, então eu adoro tentar descobrir o que tem ali. Eu acho muito legal. É surreal pra quem não é, né, da área, de ficar olhando a pessoa assim, não, tu sabe o que tu tá falando, né? Prestando atenção. E o olho brilhando, né? Eu acho muito interessante porque, por exemplo, meu pai é piloto de avião, né? Olha e pra mim, eu acho um negócio muito surreal. Assim, como é que ele consegue levantar um avião que tem 500 pessoas dentro? Tipo, pra mim é impossível. Ele fala, difícil é tu aí que faz, como é que tu sabe do que uma pessoa morreu? Cada um com seus problemas. Eu falo, nossa, isso daí é muito mais fácil, entendeu? Sim. Então, realmente, assim, né? Eu sou muito curiosa, então, no momento ali, extrapola. Tá, lesão corporal não, mas assim, extrapola na necrópsia. Eu sou muito curiosa de saber do que a pessoa morreu. Claro que é importante falar que ali no ML a gente não tá ali para elucidar causas clínicas. Ah, a pessoa morreu do infarto agudo do miocárdio. Às vezes eu não sei, né? Mas assim, eu sou curiosa para buscar isso. Sim, e é uma vocação, né? Aquilo, um chamado que tu tem para isso. Interessante isso. Bom, vamos continuar aqui. Como é que hoje, na perícia ambiental, que é bem interessante, pode interessar muita gente, inclusive, sim, né? Primeiramente, assim, me diz o que é uma biomédica, o que faz, né? Porque não é medicina, né? É outra coisa. Não, a biomedicina é uma área, assim, também das ciências da saúde, só que, assim, tem várias habilitações. A minha habilitação tem em análises clínicas, ou seja, para análise laboratorial, né? De sangue, urina, enfim, né? E também tenho uma habilitação em genética e biologia molecular. Então, exames de DNA também, isso aí. Mas, assim, como cargo de perita criminal, eu assino laudos como perita criminal. Então, não assino laudos como biomédica. Então, não é que necessariamente eu preciso ter especificamente essa graduação da biomedicina para fazer o que eu... Apesar das áreas, então, faço, o cargo é único, é perito criminal. Perito criminal, vai assinar como perito criminal relator. Sim. Né? Então, eu poderia atuar na área de local, eu poderia atuar na área de laboratório, na parte de análise de drogas, ou análise de DNA. Genética, né? Então, ou eu poderia atuar na área de perícia ambiental, poderia atuar, tipo, tem várias... Até EPNIVO, por exemplo, não tem uma graduação específica para exame pericial de numeração de identificação de veículos automotores. Não tem uma graduação específica para isso. Usar uma graduação próxima. É tipo uma graduação próxima. Às vezes é um engenheiro químico, né? Enfim, pessoal, engenheiro mecânico, mas enfim, não é... É uma pergunta que está vindo para nós. Né? Pergunta que está vindo para nós. O que o engenheiro mecânico vai fazer? Eu pensei, olha, sei lá. Geralmente acidente de trânsito. Muito aqui em Porto Alegre, né? Pelo menos. Mas no interior... No interior... vai ser perícia de local, acidente de trânsito, caso de incêndio. Porque no curso de formação tem a preparação para todas essas... Sim, o curso de formação, ele, se for pensar, ele forma mais assim, pro pessoal do interior, para todo mundo ter essa experiência de saber o que vai encontrar lá, né? Assim, né? Então, se vai ser
que é basicamente acidente de trânsito, casos de incêndio, né, de prédios, né, enfim, ou casas, enfim, né, um incêndio criminoso, né, com suspeita de ser criminoso, e perícia de local de morte com suspeita de violência, né, que a autoridade policial vai solicitar a perícia no local e o perito criminal vai lá junto com a sua equipe fazer o Mas local. e especificamente nesse setor de perícia ambiental, assim, conta para nós uma daí é um pouco mais diferente, não é tanto, eu vou dizer assim, no curso de formação a gente teve um básico, assim, uma pincelada de todas as áreas, e daí entrando mesmo na seção de perícias ambientais é que realmente eu fui aprender tudo, assim, então, o que eu faço agora, porque antes, no curso de formação, a gente não tem todo esse conhecimento ali tem 3, 4 meses, né, tu não consegue dar tudo que a gente faz, então, quando tu entra num setor, tu não vai sair fazendo laudo ali, tu vai ser treinado. Alguém mais experiente dali vai te treinar, vai te ensinar. Então, me ensinaram a fazer laudos de crime ambiental de desmatamento, de poluição hídrica, poluição do solo. É basicamente, a maioria dos casos que a gente tem lá, que são solicitados pela gente, ou pelo Ministério Público, ou pela autoridade policial, é desmatamento, mas então, metade ali... tecnicamente vai ter um crime envolvido na história. Isso, relacionado ao meio ambiente, e aí entra a parte da perícia ambiental. É que cortar árvores nativas sem licença é crime ambiental. Tá na lei de crimes ambientais, né? Isso, sim, daí o MP ou a própria Polícia Civil pode requisitar. Pode requisitar, né? Tem uma denúncia, né? Meu vizinho tá cortando ali a árvore. Geralmente é um vizinho que denuncia o outro. Sim. Né? Aí tu aprendeu sobre árvore, sobre várias coisas. Que não tem relação sobre a PP, área de preservação permanente, sobre unidade de conservação. Sim, tudo isso. Então, a gente... E tem, tipo, alguma coisa com relação a maus tratos de animais? Também fazemos. A gente não tem ainda um médico veterinário lotado na nossa sessão. Seria mais um médico. Esperança é que no concurso agora tem, venha, né? Que passe um e algum e venha pra gente. Isso é uma parte interessante, né? Porque a gente tem uma perita criminal que é veterinária, né? Sim. A Mari, Nós né? temos 4 no IGP. 4? Estão todos localizados em outros lugares. Mas agora nesse concurso tem, né? Tem vaga específica. Interessante. Tem gente que tá no interior, tem gente que tá em outros lugares. Tem que ter... Não sabia que tinha 4. Não é muito assim, né? Mas, tipo, pra auxiliar, né? Justamente porque o médico veterinário, ele é o único que pode fazer o exame físico no animal, né? De tocar, mexer o animal, fazer uma necrópsia no animal, né? E não determinar... Mas é interessante. Vai ter um técnico em veterinária também nesse concurso. Mas é interessante que seja porque pra auxiliar, às vezes né? chega a parte não humana pra nós. Chega a parte de animal. Mas porque estavam com dúvida na hora? Porque, imagina, vai ali Eu já recebi um cavalo, uma vez, cemitério eu acho. clandestino, tem um pedaço de fêmur, será que é fêmur humano ou é de... Sim, então é isso que eu queria dizer. Né? Tava na dúvida. Uma alçada assim de cavalo. Moçada, às vezes é difícil. Eu não recebi, nos meus plantões, não cheguei a receber nenhuma parte supostamente de animal, mas eu já recebi um molho de tomate. Porque, lembra? Porque alguém achou que pudesse ter uma orelha ali dentro. Sim, Não depois era mais fácil ter esparrado pra morar no molho, já não tem. E realmente parecia, mas era um fungo, na verdade. Cresceu bastante. Que louco. Daí lá no ambiental a gente a gente trabalha em expediente, mas a gente ainda tem viagens que a gente precisa, como a gente atende todo o estado, acho que tá em torno de 10 períodos para atender todo o estado do Rio Grande do Sul. Então eu já fui para Catuípe, já fui para Erechim, para Unistalda. Unistalda é uma cidade que tem 8 quadras, então assim, não tem nem 8 habitantes. eu tenho 8 quadras assim na cidade, assim, na área urbana, então assim, é bem pequenininho assim os lugares, né? Enfim, a gente vai para o interior assim. Sim. E vai justamente nas propriedades rurais, ver que tem essas áreas de desmatamento, né? Ver cursos hídricos, né? Cursos d'água nascente, né? Então a gente tá um pouco um trabalho mais assim isolado, assim, a gente tá mais sozinho, assim. A gente vai sempre acompanhar, né? Sempre tem 2 pessoas na equipe, né? Para ir junto, né? Com a viatura, mas e aí vai o técnico, provavelmente? A gente sempre faz 2 períodos. Na nossa sessão até não tem tanto técnico, tem mais um para auxiliar administrativo, que ele até não é técnico em perícias, é cedido
Administrativo. de órgão, que tem nesse concurso agora que contempla essa área de ambiental? Geólogo Geólogo? e médico veterinário, sabe? E Ah, tá, interessante, geólogo. biologia, biólogos. Não, mas é que eu bastante acredito biólogos. que, imagina, eu fico pensando, né, que tu teve que, é uma coisa que basicamente tu teve que ir atrás do conhecimento, né? Não tem muita coisa de legislação nova, assim, que, tipo, tá sempre... Geologia também tem. Não cai, eu não sei se cai até nesse concurso agora, se cai a lei de crimes ambientais, talvez, eu acho que tem Salvo uma engano, coisa, eu para acho que perito, tem. sim. Tem, né, agora, né? Não sei se antes caía, mas tipo, tem lei de crimes ambientais, lei da Mata Atlântica, Código Florestal e É muita várias coisa a gente legislações vai que tem que aprender na saber. prática e depois que entra no curso, né? Isso serve, eu acho que para todas as áreas, né? Inclusive esse edital, ele veio de uma forma assim, nós esperávamos uma retificação, mas que já ficou claro que não vai acontecer. O edital é único para todos os cargos. A prova também deve ser. E ali tu olha em criminalística, é estranhíssimo. Em criminalística especificamente, tu vai olhar, lá dentro tu encontra conhecimentos de psicologia, ao mesmo tempo tu pede química forense, ao mesmo tempo tu pede conhecimento de crimes ambientais, ao mesmo tempo tu pede conhecimentos de legislação criminal, ou seja, é um perito multifunções. Vai ser a mesma né? prova. É a ideia que passou o edital, tá? A gente não tem como afirmar, provavelmente se a gente questionar a Fundatec, eles também não vão dizer. Porque foi diferente, as provas foram diferentes Sim, do último concurso. Mas o edital é único. E no nosso concurso também, para psiquiatra, patologista, eles eram diferentes, elas tinham questões específicas. Na radiologia também. Para técnico também teve, né? Teve uma para radiologia. Isso, agora eles então unificaram. Unificaram o edital, agora resta a dúvida, vão fazer 17 provas diferentes. Pois é. Acho que isso aqui é um pouco caro, né? E aí depois corrigir tudo isso. Eu acho que a distinção, ela está acontecendo no ato de inscrição, onde o candidato opta pela área, né, de formação, e depois na hora de chamamentos também. E né, a redação, todo mundo tem redação. É a mesma para todos. E aí, inclusive, um tema de área de segurança pública, né? Que pode ser uma pessoa graduada em determinadas áreas, não vai ter noção, mas... Enfim, é uma... Talvez caia bastante alguma coisa de DVI, será? DVI tem no edital. A gente teve alguns, né, assim, DVI. Sim. Pra cair um tema interessante para redação. Acho que sim, né? Depois do ano passado. Depois do ano passado. Eu até tenho aqui o extrato do que cai, depois a gente dá uma olhadinha juntos. E, bom, então, hoje, satisfeita com a função atual, gosta, pretende ficar, permanecer. Sim. E... tem sempre a possibilidade de trocar de área, claro, não vou dizer assim, vou sempre trabalhar no ambiental, talvez sim, talvez não, vamos ver, né, mas tipo, até agora eu tô curtindo, gostando, a gente tem bastante caminhada, né? É dinâmico, né? Tem que ter um certo condição física para caminhar eu acho bastante. Que o perito em geral, né? Tanto o técnico quanto o perito deve ter, né? Assim, pra... A gente voou de drones, né, para ajudar, né, para não ter que percorrer toda a área. Essa né, parte de desmoronamento, de áreas de risco, vocês fazem também? Isso é mais, mas eu acho que a engenharia ali, a parte do incêndio e do... porque essa parte das enchentes e tudo, né, ultimamente. A gente não teve, assim, especificamente uma... Porque não necessariamente que houve um crime, né, ali, sim, né, sim, então... É verdade. Interessante demais. E agora, vindo esse reforço, então, vamos, né, talvez ganhar alguns colegas dessas áreas, formações mais específicas, né? Mas então, pessoal, eu queria agora que vocês pensassem, pedir para pensarem antes, né, momentos marcantes, assim, da carreira de vocês, né? Então, eu vou perguntando aí a quem tiver. Às vezes, na hora da live, a pessoa, da entrevista, a pessoa fica, não lembro de nada, enfim, mas quem tiver alguma coisa para contar, eu queria perguntar para a Michelle primeiro, se tu lembra de algum momento, ou mais de um momento, talvez, né? Que tenha sido assim, esse aqui foi um momento que mudou, que foi, né, um ponto de diferenciação na minha vida. Eu tenho 2 momentos que eu gostaria de falar. Um é de incentivo para quem acha que não vai dar conta. Sim. Eu desmaiei no curso de formação. No último dia, na última aula... Eu até fiz um meme ali de um cara que desmaia. A gente tem um meme no curso, que o professor, na primeira aula, né, do curso de formação do IGP, ele tira o lençol e aí cai metade da turma no cara. Assim. Eu não fui no início, foi no final, mas foi uma mistura de muitos sentimentos naquele momento em específico. No curso de formação, são formados grupos para fazer as aulas, grupos com técnicos e também com legistas, né? Isso falando mais dentro ali do DML, do que eu vivenciei. Então, a sala de necrópsia, ela fica cheia. E naquele dia, foi o último dia, a última aula que a gente teve, se eu não me engano, a gente iria saber a lotação final, porque através do concurso a gente consegue determinar ali, determinado a regional. E dentro da regional precisamos saber para onde vamos. Então eu fiquei lotada na regional de Porto Alegre.
Mas tinha uma vaga que era para lajeado. E eu já pensando, né? Imagina, eu vou ter que mudar minha vida. São Jerônimo. E eu não... Esse impacto. Isso foi até o final mesmo. É até o final. Então, assim... Vocês todos serão testados do início ao fim. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou. Mas acho que em todas as carreiras... Eu acho que sim. sim. Polícia, né? Em geral é assim. Porque as pessoas não entendem, né? A gente faz concurso público estadual. Tu tá à disposição do Estado do Rio Grande do Sul. Não tem essa de, mas meu tio trabalha lá. Não. O que o governador te mandar pra fazer. É mais ou menos isso. Então, esse dia eu sabia disso. De tarde a gente iria ter as lotações determinadas. Tinha muita gente ali. E no curso de formação, uma coisa bem diferente da minha rotina, porque eu já trabalhei em clínica, enfim, na época não tinha trabalhado em hospital ainda. Eu não estava acostumada com tanto paramento. Então, a gente utiliza 3 luvas para fazer uma necrópsia. A luva cirúrgica, uma de borracha e uma de tecido em cima. Manguito, na época não se usava Tyvek, porque foi antes da pandemia. Máscara PFF. Eu não estava acostumada a respirar com aquela máscara que limita bastante a entrada de ar. Aquela da 3M, que tem um... Isso, exatamente. Filtro. Exatamente. E a sala, jaleco, avental, bota de borracha, enfim, acho que eu estava até de tênis naquela época, não tinha bota ainda, né? Depois é necessário. Eles fornecem, né? Isso. E no momento, a sala cheia, e o colega estava fazendo a necrópsia de uma criança de 6 anos. E eu não sei o que exatamente aconteceu naquele momento ali. Eu acredito que tenha sido uma junção de tudo. Eu comecei a me sentir mal. E eu bem bonita, ao invés de falar pra alguém, não falei. Segurou. Fui saindo e eu fui desmaiar na capela. Que a gente entrega os corpos pra família, pra funerária. Tinha alguém ali pra te... Eu só lembro de acordar jogada assim no chão. Tu foi pra lá? Eu fui pra lá, desmaiei sozinha. E eu acordei e tava um colega... a pessoa desmaiar lá. Não. Já familiar já deve desmaiar ali, né? Com certeza. Eu acordo e tá um colega da remoção me olhando assim, sem entender o que aconteceu. Esperando. E eu acordei assim, e eu fiquei com uma sensação de, meu Deus, eu não quero estar aqui. Eu fiquei com essa sensação. Na hora, assim. Na hora. E ok, depois eu fui pro CRAI, era onde eu queria ir no momento. E quando eu saí do CRAI, eu fui para o necrotério. E eu passei o primeiro mês, foi bem difícil para me acostumar com aquela rotina, com as coisas que eu ia ver. Teve alguns casos que eu demorei meses para conseguir fazer. O putrefato, por exemplo, eu não tinha... tinha o impacto do cheiro, mas o que mais me incomodava era a aparência. É uma coisa que deforma a imagem de como a pessoa era. Isso era muito impactante para mim, questão da cor, tudo mais. E os bichos. Também, isso até hoje, isso para mim, né? Quem é que gosta disso? Até hoje é complicado. Mas eu fui recebida por uma equipe que me acolheu muito bem, que me incentivou muito a amar. Então, assim, meu Deus, né? Sempre do meu lado, me ajudou muito. E com o tempo eu fui desenvolvendo, foi fluindo o trabalho. Tanto é que eu consegui dar curso depois, no curso de formação, para técnicas de necrópsia. Então, eu vi colegas novos chegando também. Meu Deus, eu não dou conta. Será professora dos futuros colegas. Pretendo. Já me candidatei. Show de bola. E então, a gente consegue aprender e dar conta dessas coisas. A gente aprende a lidar melhor. E o aprendizado, assim, que eu tiro disso é que a gente precisa aproveitar muito a vida em si. Valorizar as coisas que realmente precisam ser valorizadas e não se importar tanto com outras. Então, eu sou uma pessoa que, até hoje, eu tenho aversão a gente muito reclamona. Tá reclamando de quê? Tem tanta coisa que pode acontecer de ruim. Pô, tem saúde, tem forças pra seguir em frente. Bora, vamos lá. Te permita ficar aquela meia horinha, um dia que precisar. Sim. Mal, absorvendo também o sentimento ruim. Mas, levanta e vai. A gente precisa disso. E o outro caso que me impactou muito, aí sim, realmente um caso específico, foi de uma mulher que deu entrada com suspeita de ter causado o óbito através de ingestão de medicamentos. E eu olhei para ela e preparando aquele corpo, e alguma coisa me disse assim, não, mas ela não causou isso para si mesma. Ok, fizemos ali a parte do tórax, abdômen, e não tinha nada. Quando a gente chegou no crânio, ela tinha um aneurisma roto. E, nossa, aquilo assim me deu um alívio, porque eu pensei como, claro, a família vai sentir a dor da perda. Sim, mas é diferente da pessoa ter causado aquilo e de ter sido um acidente. Sim. E eu lembro, assim, de ver a tatuagem dos filhos dela no braço, sabe?
Então, assim, tem casos que marcam muito a gente. Sim. Esse é um dos que eu consigo falar ainda. Claro que tem alguns outros que... Tem até questões legais que circundam isso, né? A pessoa Sim. tirar a própria vida, ou enfim, questões jurídicas, assim, né? Que muda, né? Isso, Até às vezes, muda. em vários aspectos. Né? Mas é que às vezes a gente consegue Seguro fazer... de vida, né? Isso, também. Seguro, herança depois, todo Mas tratamento às diferente. vezes a gente consegue fazer uma necrópsia e descobrir visualmente, macroscopicamente, não, realmente é um aneurisma roto. Eu já tive um caso assim também de uma pessoa bem jovem, assim, que a gente conseguiu ver que aquilo ali era, ele não tinha sido um acidente, né? Que tinha sido uma causa clínica, mas muitas vezes a gente não consegue descobrir, e aí poderia ficar essa dúvida, né? Eu também me lembro de um caso assim, e esse aí foi importante porque a pessoa estava sendo abordada pela brigada militar no momento que ela morreu. Então ficou assim, tipo, quem é que qual foi a causa dessa morte, assim, de repente tava a polícia na casa dela, e daí de repente ela morreu. Como assim? Sim, super importante de Daí a esclarecer. gente foi olhar assim, não, peraí, mas não tem nenhuma lesão externa, como é que pode, né? Não tem nada, então, de que ela morreu, né? Aí foi o nosso colega, o Chico, que fez até. E abriu e deu pra ver bem ali no polígono de Willis, tinha uma rotura. Uma rotura ali, É interessante isso, né? Porque às vezes, mas como é que vocês não descobriram qual é a causa da morte, né? Nem sempre é tão claro. Exato, eu tento questões práticas, assim, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. A pessoa infartou e caiu, morreu na hora ali, tá? A artéria ali ocluiu completamente. Não vai deixar vestígios visuais para eu olhar no coração. Não, realmente, não, ali tá. Teria que ter um tempo de evolução para causar uma alteração macroscópica pra gente olhar aquele coração. Sim. E dizer. Mas, por exemplo, às vezes existe ruptura cardíaca por infarto agudo do miocárdio. Isso eu tô vendo. Então eu consigo colocar no laudo ruptura cardíaca por infarto agudo do miocárdio. Sim. Isso é bom para questão familiar, né, pessoal? É importante, né? Sim. Até a questão de poder cremar também. Sim. Causa clínica pode, se é causa de morte violenta, não pode. Isso eventualmente, assim, acontece, né? Tu que ficou tempo no necrotério lá na frente... vem familiares, né? Familiares, assim, de pessoas vítimas de acidente de trânsito, as pessoas querendo cremar. As pessoas imediatamente não vão conseguir cremar, porque é uma morte externa, né? Uma morte que precisa de apuração pericial, né? Então... Eu tive experiência recente. 1 ano atrás, meu pai faleceu, né? Foi em domicílio. E aí foi para a perícia, mas não foi para o IGP porque não tinha sinal de violência no local. Então foi para o SVO, ali, Hospital Vila Nova, né? Foi feita a perícia, inclusive por a médica... Adriana, exatamente. Ela que fez a necrópsia dele. Aí foi identificado que eles botaram... Não vou falar nos termos populares, depois tu me ajuda, tá? Tipo, um feixe de luz ali nas artérias e não passava essa luz. Eu não sei explicar o que era isso, sabe? E aí, enfim, foi diagnosticado que era um infarto do coração, né, no miocárdio ali, enfim. E isso possibilitou, inclusive, a cremação, né? Tudo mais, agilizou o processo e tudo mais. Então foi muito importante, né, essa questão do serviço ali até na hora eles perguntaram se tu autoriza a fazer, né? A necrópsia não pode fazer. Que para fazer necrópsia clínica precisa de autorização familiar, né? Para fazer necrópsia... suspeita de violência. Não desiste a autorização, vai fazer. Sim, né? O corpo ele está sob a guarda do Estado. E a questão da cremação, é importante falar, quando eu me deparo com casos assim, que é sem violência, eu escrevo que é sem violência, sem sinais de violência, óbito clínico, porque a assinatura de um legista já é suficiente para poder cremar essa pessoa se não tiver violência. Né? Caso contrário, pessoas já devem ter passado isso por questões, ordens práticas, precisa da assinatura de 2 médicos, né? Quando é morte clínica para cremar. Em morte clínica também pode ser um legista ou 2 assinaturas de médico clínico. Lá no meu até inclusive foram 2. Mas só antes de encerrar, Michele, só para eu vou dizer assim, uma questão de empatia, né, contigo. No meu curso de formação, eu tive um momento que foi mais ou menos parecido, tu foi contando, fui me lembrando, né? Nós temos vários momentos no curso de formação da carreira policial, e serve polícia civil, polícia penal, qualquer uma. Um deles é uma casa de incêndio, né? Onde tu é posto numa situação em que pega fogo e tu tem que resgatar um colega. E aí tu faz equipes, eu era o único homem da equipe. Então, não sei porquê, a gente meio que na hora assim, tu é o homem, vai na frente. Tá, eu vou, né? Beleza. E aí fui na frente, atrás de mim uma colega, Karina, que hoje é policial civil.
E aí a gente tava entrando e aí a casa é totalmente escura, tu não enxerga nada, tu tá com aquela roupa de bombeiro, tu tá com a máscara, com tudo ali. E eles botam fogo, eles dizem que botam fogo, né? Então vem aquela fumaceira, não enxerga nada e fumaça. E tu tem que entrar nessa casa que é completamente escura e tateando a parede e encontrar o colega que tá desmaiado e puxar pra fora. E aí tava entrando, daqui um pouco, mesma situação que aconteceu comigo no MR. Comecei a sentir a parede meio fofa, eu dizendo, peraí, tem coisa errada aqui, tem coisa estranha, o chão começou Aquele a ficar... zumbido. Um zumbidinho, sabe aquele sinalzinho? Aí eu comecei a pender pro lado, assim, a Karina sentiu e, vem cá, tu tá caindo? Assim, não tô, pum, caí. Resumo, fui retirado da casa pela Karina, minha colega, né, menor do que eu, não moro com o meu tamanho, né? Me carregou. Tu foi resgatado. Eu fui resgatado. Aí a vergonha, tá? Porque na minha cabeça eu tava com aquilo assim, ó, tô inalando fumaça. E eu, o que vai acontecer comigo, né? E aí eu, lá fora, quando não cheguei a desmaiar completamente, mas fiquei mole, assim, né? Aí o bombeiro me tirou a máscara e falou assim, cara, o que aconteceu contigo? Assim, olha, eu tonteei, não sei, a fumaça. Ele disse, cara, isso não é fumaça, é gelo seco. Eu disse, não acredito. Sim, é gelo seco, rapaz. Tu não tem que estar respirando nada, pode entrar e ficar A respirando. simulação Funcionou. Não, funcionou. Era tipo, é que se chama quando o Mas tem remédio não é... CO2, né, também. Placebo. É placebo. Tem falta de oxigênio ali, né? Não, com certeza. CO2, né? Alguma coisa aconteceu, mas assim, não era real. Enfim, então eu sei o que é, o que tu sentiu lá dentro, né? Mas vamos continuar. Então me diz aqui, agora tu me conta um momento marcante que tu pode ter vivenciado nessa tua carreira. Pois é, são inúmeros casos, né? Eu me lembro de muitos, assim, que fica, assim, claro, eu não consigo lembrar de todos, né? Mas eu me lembro que um caso, assim, foi mais marcante, assim, na questão ali do necrotério, né? Foi quando eu fiz uma necrópsia de não me lembro quem é que estava fazendo comigo, mas a gente fez um caso de um esgorjamento, que é o corte aqui na lateral do pescoço, né? Então, se tu vai pensar assim, o esgorjamento ele pode ter tanto uma ação homicida, né? Alguém vai desferir a facada ali, ou uma ação suicida. As pessoas se cortam, as pessoas, né? Eventualmente pulso, enfim, mas no pescoço também, né? Então, a gente tinha essa questão que a gente tinha que elucidar, né? Se era Claro, o legista não precisa, né? Eu não vou dizer que é um homicídio, eu não vou dizer que, né? Sim. Mas fica ali naquela ânsia ali de querer. Então, claro, realmente ali a gente analisou as questões do pescoço, mas uma coisa que me marcou, assim, que eu fiquei realmente chocada, sabe quando te cai a ficha, assim? Isso tinha sido recente, assim, que eu tinha passado, bem no início, assim. Foi que ela não tinha o dedo indicador da mão esquerda. E eu fiquei muito intrigada com aquilo. Se a pessoa teria força, é isso? Não? Então, assim, fiquei pensando assim, porque eventualmente tu pode ter lesão de defesa, né? Uhum. A pessoa, vamos supor, alguém tentou e o dedo foi tirado, foi cortado na briga, né? E não. Aí depois eu fiquei sabendo que o caso, o que aconteceu foi que a pessoa que matou ela tinha tirado o dedo dela pra desbloquear o celular e o banco. Que coisa terrível. Aí eu fiquei meio chocada. Eu achei curioso agora, quando a Michelle estava contando, tu também, vocês lembram do rosto das pessoas, né? Assim, uma coisa curiosa, assim, chega a marcar às vezes, né? A fisionomia, tu falou sobre as tatuagens, né? Algumas coisas marcam. Exatamente, eu não lembro, mas eu lembro de todos os detalhes das tatuagens, do cabelo. Eu lembro até que ela tinha cílios. Sim. Sim. Não, tem coisas que realmente fica, né? Eu me lembro até hoje, assim, e realmente, agora me lembrando, assim, o dedo foi cortado, assim, perfeitamente, depois que ela morreu, assim. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa colocar no nosso laudo, né? Pra dar mais robustez, assim, né? É interessante tu falar isso foi cortado depois. Isso só porque tu viu que não tinha reação vital, né? Reação vital, exato. Isso é uma coisa também que a pessoa tem que entender pra ver e colocar no laudo. No caso, por exemplo, atuais dos esquartejamentos, também é importante a gente saber, né, se aquilo foi feito em vida, porque às vezes tem lesões pós-mortem, né, que também é importante a gente dizer. Então, no caso do dedo foi depois, e aí depois eu acompanhei, porque eventualmente, assim, a gente não tem um contato direto com os peritos criminais de local, mas a gente pode, né, saber, procurar. A gente tem até um grupo hoje que a gente troca ali para saber quem foi o legista, quem foi o perito. E eu entrei em contato no caso, com esse perito criminal, porque eu fiquei muito intrigada, assim, e a gente acabou trocando informações, assim, importantes, né? Então eu cheguei à conclusão depois, né, depois do tempo que tinham levado o dedo dela. Aí eu fiquei bem chocada. Que coisa.
cada caso se identifica, né, assustado, né, abismado. Mas então, né, agora vamos dar continuidade. Eu tava me lembrando de mais um caso também, também relativo a eu tenho mais história do que vocês, às vezes. Uma vez eu tava lá... Não, eu digo assim, eu tô lembrando aqui das coisas, é mais marcante pra mim, Eu tava um dia dentro da geladeira, eu chamo de geladeira, aquela parte onde fica, eu não sei como é que vocês chamam. Câmara fria? É, câmara fria, tá. E aí a técnica que entrou com a gente, eu e um colega, a gente tava retirando a tornozeleira, pra quem não sabe por que a gente tava lá dentro, né? Retirar a tornozeleira do pessoa que tinha falecido ali, o preso, né? Bandido não, preso. Preso. Aí, tinha dois. Domiciliar, né? Isso. Ele tinha dois que tinham falecido numa troca de tiro com a brigada. E a técnica olhou pra nós, pro meu colega, e disse: era sexta-feira, final de dia, assim, às 7, 8 horas da noite. Disse: vocês podem tirar aí, eu vou ali e já volto. Aí meu colega, ela perguntou pra nós assim: eu posso ir ali e deixar vocês trabalharem? Aí eu fiz assim pro meu colega, ele disse: não, pode, deixa ela aqui, quanto mais gente melhor, que eu não tava confortável com aquele monte de gente ali na volta, né? Apesar de tá, beleza, ela saiu e eu descobri que aquela portinha fechava. Sabia que... Beleza, fechou a porta. Daí meu colega disse assim: baixo, Zé, a porta fechou, tá? E aí, cara? E eu cortando a tornozeleira. E agora, José? Aí ele olhou assim: cara, eu acho que pra abrir a porta, ela sente o calor da mão. Sim, e daí? Só que a nossa mão tá gelada, a gente tá aqui dentro. Nossa, me bateu uma neura. Eu disse: como assim? Não, se tu for passar a mão ali, ela não vai sentir, porque a mão tá gelada, ela não vai abrir. Nossa, aí eu disse: tá, cara, seguinte, vem aqui, corta, eu vou ficar ali na porta. Eu abri a porta, deixei a porta aberta e dei, a partir daqui tu continua o serviço. Bateu a neura. Mas enfim, vou continuar aqui. E quando a tornozeleira não para de apitar, porque às vezes a gente tem... Vibra, né? E vibra também. Gente, não para e vocês precisam ir lá pegar a tornozeleira, né? Então... Eu já peguei tornozeleira em volta de papel alumínio. Pra bloquear o sinal. E também eu perguntei das equipes, porque eu sei, né, tem A, B, C e tal, porque eu tenho algumas equipes que a gente já sabe que quando for naquele dia a situação, eles vão fazer questão que a gente vá lá e corte. Tem algumas equipes que não querem tirar. Fico com receio, né? Eu entendo o receio de vocês, né? Porque, tem algumas que não dá, né? Tem algumas que... umas são rígidas, aí só com a chave mesmo, mas aquelas que são, as atuais são flexíveis, Eu sempre cortava para não limitar o tempo de entrega daquele corpo para a família. Exato, costuma demorar o deslocamento, né? Mas enfim, né? Só para... Vamos agora, conta para nós uma experiência também. Olha... o mais marcante no necrotério não adianta. É o mais marcante, né? Sem dúvida. Do tempo de técnica. Em termos de técnica, assim, de perito, assim, tu tem novas experiências, mas, assim, o que te marca mesmo, acho que é o necrotério, principalmente casos de criança. O que foi no nosso curso de formação que aconteceu aquele caso? Foi contigo? Que foi esses casos, né, que nos marcam, né, da criancinha voltando do aniversário dela. Deu um homicídio que foram pra matar o pai e foi na saída da festa da criança. Foi no nosso curso de formação, não foi contigo, não me lembro com quem que foi. E era uma criança, saindo da festa de 2 anos, 1 ano, sei lá, dela, ela foi morta, baleada. A criança. Por acidente, provavelmente, na troca de tiros. Na troca de tiros, esse me tocou, porque assim, eu vi que, nesse caso não era acidente, um menininho de 3 anos que faleceu, assim, de tipo... Sabe, tem as equimoses, né, ali, né, daí tem as colorações, daí tu vê assim, foi mais de uma vez pela coloração das equimoses. Sim. Foi de agressão, por agressão. Por agressão, tipo, já teve dias antes que ele já tinha sofrido agressão e 3 agora... anos. Foi o caso que ele tinha ruptura no fígado? Eu acho que sim, eu acho que tinha, não, era craniana. Traumatismo craniano. Eu acho que esses casos com crianças são... Teve já um bebê com ruptura do fígado, mas esse foi outro, assim, esse da criança eu vi assim que tipo, isso aqui é queimadura de cigarro, assim, sabe? Tipo, então assim, a criança já... Eu sofri, tinha mãe e o padrasto, né? E foi o princípio. Né? Sim, infanticídio também, tu não pegava? Não se lembra? Infanticídio não tanto, assim. Porque não é incomum, assim, de ter bebê, assim, recém-nascido, né? Sim. O ser humano, ele tem tanto o potencial pro bem quanto pro mal, né? Não tem um abismo, né? Gigante, assim, parece que não tem limite. Então foi esse, assim, que mais maravilhoso. Porque, assim, os acidentes é uma coisa assim, ok, tipo, foi um acidente, assim, mas quando é, assim, intencional, por intencional é o que mais concordo. Afeta, né? Afeta.
Bom, gurias, infelizmente a gente tem um tempo limite aqui, né, no nosso estúdio, e eu quero também deixar esse gosto de quero mais na nossa audiência ali. E se eles pedirem, vão ter. Se Deus quiser, eu convido vocês novamente. Se tiverem, né, boa vontade, quiserem novamente, a gente volta aqui. E então, eu gostaria que vocês dissessem, assim, umas palavras de motivação, né, para o concurso. Para quem está querendo se preparar para os cargos, né, de técnico, de médico, de perito. Acho que é a primeira vez que a gente consegue reunir os 3 cargos assim numa live, né, aberta não, mas, enfim, uma gravação que está indo para um canal aberto. Então, se vocês puderem pensar em algumas palavras antes, porque eu sempre esqueço de dar o presente da live, tá? Então, eu pensei, o que a gente dá para pessoas, né, de tão elevado gabarito, então eu comprei um humilde presentinho aqui, tá? Peço que não reparem, é uma caixinha de bombom. Ó, vou deixar vocês assim, ó, da Ferreiro Rocher. Ai, meu preferido. Ó. Então, o Ferreiro Rocher querendo patrocinar o tá aí, tá? Obrigada. Eu sei que eu tenho 5 filhos, tá, pessoal? Então, assim, ó, um deles deu uma pressionada na caixinha. Uma caixinha tá com uma rachadinha, assim, mas não é nada, é só uma rachadinha. Algumas pessoas foram sorteadas na caixinha que tá com lascadinhas, mas os bombons estão intactos. Obrigada. Então, queria, primeiramente, antes de qualquer coisa, agradecer a vocês muito, né, pela participação. Estão aqui voluntariamente, né? Então, o curso agradece. Eu acho que, assim, vocês vão ver que depois vão chegar os colegas, e eu tenho essa experiência já há 5 anos, né? Chega o colega e diz assim, nossa, eu vi uma live contigo, foi ali que eu decidi fazer o concurso. Olha, eu te vi lá, sabe, quando tu dá aula no curso, também é a mesma coisa, assim, nossa, eu fiz aula contigo, tô aqui por tua causa. Eu acho muito legal isso, sabe? Então, começar contigo, Michele, conta aí, chamando os teus colegas técnicos, né? O que tu acha? Vamos fazer esse concurso ou não vamos? Com certeza. Uma das escolhas de vida, das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi ter feito esse concurso, porque hoje eu tenho qualidade de vida e eu tenho, em relação a tempo, né? E eu tenho estabilidade. Para mim, a questão do concurso é estabilidade. Eu não saberia lidar com aquele receio de não poder fazer um plano na minha vida, porque talvez mais à frente eu possa ser demitida, enfim. Eu sempre falo isso porque na pandemia eu estava no concurso já, muitas empresas fecharam, muitas pessoas, infelizmente, acabaram perdendo seu local de trabalho, enfim, e eu estava segura. Então, para mim, a questão do concurso, ela é realmente algo muito importante na minha vida. Foi uma escolha maravilhosa que eu fiz. A gente fala das dificuldades, a gente fala dos momentos difíceis do trabalho, só que a gente sempre consegue fazer valer a pena no sentido de melhorar também como pessoa, de se incentivar a ser alguém melhor, e tudo isso o concurso com certeza ajuda bastante a gente. Uma carreira que inicia com 5 mil e alguma coisa, né? 5.200, 5.300 reais, chega no topo de carreira aos 7, 8, mais ou menos, 7 mil alguma coisa, né? Então, como vocês bem viram aqui, o exemplo da Mariana, que foi técnica e passou depois para perita, é só continuar estudando ou permanecer. Como a Michele hoje disse, tenho qualidade de vida, é o que eu quero, é o que eu preciso, dar atenção, né, para as pessoas da minha família. Então pode servir para muita gente. Exato, né? consigo ter outras atividades fora também, a própria questão da docência, então a questão salarial não se limita a isso. Não, eu consigo fazer outras atividades que também acrescentam financeiramente na minha vida por eu ter disponibilidade de tempo. Não, e já é um excelente salário. Nós temos que lembrar que nós estamos num país em que o salário é R$ 1.500, né, para a maioria das pessoas. Mesmo um graduado, um formado nas áreas técnicas, pode sair no mercado de trabalho ganhando 2.000, agora 5.000, é o dobro no mínimo do que se ganha aí fora. E até no nosso próprio concurso, nós temos colegas com doutorado. Sim. Que optaram por fazer o concurso na época para técnico, ensino médio, porque a área estava difícil. Sim. Bom, você vai trabalhar na perícia criminal, vai realizar aquele sonho de infância e ainda, né, depois pode tomar outros rumos na vida. E os médicos, por que deveriam fazer esse concurso? Primeiro, eu acho que, na verdade, quando a gente entra, né, na área da saúde, na medicina, a gente sempre tem esse desejo latente, assim, de querer ajudar as pessoas, né? E aí tu pensa, mas o que tu vai ajudar ali, né? Fazendo uma necrópsia ou, enfim, uma lesão corporal. Eu acho que essa questão acho que fica muito latente, assim, fica muito evidente, assim, essa questão de talvez tentar fazer um senso de justiça, assim, né? De ajudar, de uma certa forma, conseguir elucidar alguma coisa. Por exemplo, vamos extrapolar para o caso que a Michele falou, né? Do caso foi a autoexecução da pessoa, será que ela tomou mesmo? Então, assim, tu tentar ajudar, tu dar uma resposta para a família, eu acho isso maravilhoso, assim, no sentido que tu vai ajudar,
né? Então, seja para fazer justiça, seja para esclarecer alguma situação, né? Então, eu acho que isso tá dentro de quem quer fazer o bem, assim, tá na área da medicina. Fora que né? eu sei que, naturalmente, o médico ele é muito bem remunerado, mas R$17 mil não é pouco, né? Um salário. Hoje em dia, ainda falando dessa questão, assim, realmente, o Brasil, ele tá enfrentando uma onda de escolas de medicina, né? De Sim. faculdades de medicina. Assim, vamos entrar em questões políticas, assim, mas eu acho muito complicado eu vejo muita semelhança, assim, por exemplo, com os cursos de direito. Daqui a pouco vamos fazer uma prova da ordem para medicina. Né? Eu vi um patrocinado esses dias de uma faculdade que ficava no Uruguai, uma coisa assim, muito acessível. Enfim, quer dizer, flexibilizando o máximo. Não que assim, não queira, mas o Brasil vai ultrapassar uma marca histórica de médicos. Não me lembro qual era o número, assim, Sim. né? Então, realmente, hoje em dia, na época que eu me formei, há 12 anos atrás, era fácil da gente se colocar como médico clínico, trabalhar, fazer plantão. Hoje está mais difícil. Sim. Né? Então, olhando para esse lado, na área da medicina, né, tu entrar num concurso ganhando isso, não sei se tem. Não, e fora que a questão é que a Michelle falou, estabilidade. Eu também tive experiência, né? Passamos por uma enchente em Porto Alegre, muita gente perdeu emprego, né? Pandemia, olha, foram várias tragédias recorrentes. O salário caiu na conta. O governo teve um tempo que parcelou o salário, mas nunca deixou de pagar. Né? Parcelava, mas pingava inclusive com juros, né? Correção, vinha dinheirinho ali. Quando a gente entrou, a gente já entrou nisso. Entrava no parcelamento. Para mim foi um momento excelente, porque o dinheiro vinha, apesar de vir pingado, eu até gostava que aí vinha aos pouquinhos, a gente não gastava tudo de uma vez só. Então vale a pena. Não, em relação a... Com certeza, vale a pena sim. Excelente. E tu não só para os teus colegas biomédicos, farmacêuticos, né? Tem outra área ali que é da biologia, biólogos, né? Então, mas todos os peritos que querem para perito, o que tu diria? Olha, tem que fazer o concurso. Tem que fazer. Porque, essa questão que tu falou da estabilidade, do salário, e também, assim, a questão... Tem que ter uma curiosidade dessa parte, assim, de investigação, assim. Eu acho essa parte, assim, de buscar a verdade, assim, como aconteceu, eu acho... Isso eu sempre achei o máximo, então... Te instiga, né? Assim, de dar uma motivação pra tu, nossa, que legal, tá, tô nesse caso aqui, tá, mas o que aconteceu aqui, o que de fato, né? Sabe, isso... Eu vejo, assim, eu acompanho alguns... A gente faz umas amizades no curso de formação que são duradouras. Né? Tá aqui um exemplo. E eu vejo, assim, às vezes eu vejo anúncios de emprego, assim, né? Eu vejo para diversas áreas. Olha, graduados, menos de R$3 mil por mês. Sim. Menos de 3 mil é muita desvalorização. E 17 mil não é tão pouco. Quer dizer, o líquido vai dar menos. Mas ainda assim tem carreira, tem, né? Enfim. Hora essa não chega a ter, não? Dependendo sim. Pode ter. Pode ter. Agora estão cortando um pouco. Mas não dá para contar com isso, né? Mas, enfim. Então vale a pena, vocês já viram, né? Que trouxe aqui para vocês os 3 exemplos, os 3 cargos. Acho que vocês não vão achar em outro lugar, né? Nenhuma entrevista dentro de pessoas da Perícia Criminal Gaúcha. Tava me lembrando, a Débora falou sobre essa questão, né, do Senso de Justiça, uma série muito antiga que eu via. Eu não vou lembrar do nome da série, mas era um perito que investigava, era bem CSI, assim, né? E aí eu me lembro que a vítima falecia e tinha umas coisas de espiritismo misturada, porque a vítima ficava meio que assombrando o perito enquanto ele não descobria, né, não elucidava o caso. E aí ficava, não era isso que dava a entender, né? Então, uma espécie de tortura. Tipo uma tortura. Tava o perito em casa lá tomando um suco e o espírito da pessoa ali. Não é essa a questão, mas é que aí o que acontecia nessa série, quando elucidava o crime, o espírito sumia. Assim, era legal, assim, era legalzinho até. Então eu acho que dá esse senso assim de entregar a verdade, né? Trazer a verdade à tona, assim, não, olha, não, mas foi isso. Não foi, tá aqui, o laudo tá dizendo. Isso, exatamente, é uma questão técnica, né? A gente vai trabalhar tecnicamente para levantar provas para aquilo, né? Tu faz isso também, então é muito interessante. Eu na hora de fazer o patrocinado aqui, não vou dar esse segredo aqui para os outros cursos para dizer, mas a gente procura sempre pessoas assim que gostam de séries e tal, né? E como cresceu uma geração inteira gostando, né, de séries, de filmes, tudo isso. Olha, gente, pode ser hoje livros, né? A gente faz um seminário, né? Lota a PUC, aconteceu 200 e poucas pessoas lá presentes, o pessoal pedindo ingresso na última hora,
Se fizesse, sei lá, no Araújo Viana, acho que lotava também, e dependendo da... É um assunto que gera muita curiosidade, né, das pessoas. E imagino como é que é as conversas, as rodas de amigo nas famílias, né? As perguntinhas, né? Deve vir, né? Lá já pararam de perguntar. O pessoal não é Já muito cansou? curioso e eu procuro respeitar. É muito difícil eu levar alguma coisa, a não ser que eles perguntem. Eu nunca né? falo que eu sou médica legista, eu falo, sou médica patologista. Porque se Sim. fala que é legista é o assunto, né? Sim. Querem saber. Mas eu acho que ainda fico pensando no teu caso, tá, beleza, não te pergunto, mas lá no próprio serviço não vem alguém assim, escuta, tô com uma dor aqui, tô com um problema, porque tu é médica também, né? Mas é que aí eu não vou poder ajudar. Não pode, não é comigo. Os outros colegas com outras formações, a gente não vou poder ajudar muito, eu não me lembro, assim, dar uma receitinha até. Porque eu também lá na Polícia Penal tenho diversas formações, né? O cara é fisioterapeuta, vem cá, tô com uma dor aqui, me ajuda. E eu consulto direto com os colegas legistas. Direto na fonte. A psicóloga, vem cá, tô com um problema assim, entendeu? Não, claro, por ser patologista, acho que muita coisa, assim, eu entendo mais na teoria, assim. Sim. Então é isso, pessoal. Já estamos fechando nosso tempo. Quero agradecer novamente em nome do curso, em nome dos alunos. Hoje são mais de 1000 alunos, tá, que vão assistir vocês aí, certamente, porque vai para a plataforma também, vai para o nosso canal. E aí, tenho certeza que muita gente que vai assistir depois também vai se empolgar com o concurso, vai se motivar. Gente do Brasil inteiro, inclusive, tá? A gente olha os DDDs lá dos alunos, é tudo quanto é coisa ali. Então, quero agradecer mesmo, porque eu tenho certeza que a inspiração vai vir, né? E a gente precisa nessa jornada concurseira, assim, hoje em dia, né, mudou muito, assim, é muito pesado estudar, né? Então, hoje no online, a gente não tem aquela sala de aula, aquela interação, a gente procurar o máximo, né, de oportunizar essa sensação de familiaridade, assim, de que estamos juntos, de que, se fosse uma aula aqui, estaríamos com mais de 100 pessoas, certamente, conversando com os alunos. Então, gostaria de agradecer a vocês, tá? Que eu tenho certeza que vai servir muito. Quero deixar novamente o convite, quem quiser saber mais sobre o curso preparatório, o link está aqui embaixo. Acho que vou deixar o link dos grupos também, né? Tem uns grupos ali de captação, que é onde vocês podem entrar, ficar por dentro das informações. E é isso. Então, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Grace. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada.